Saudações, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. Eu sou Felipe Abal e tô aqui com ele, o homem que descobriu que estilo e conforto podem andar juntos sem sofrimento, Gabriel Divan. Como estamos? Olha, estamos... o seguinte, em primeiro lugar foi pênalti, tá? Mas não enfim, foi, tá. Foi, tá. Mas assim, tamo bem. Eu vou te contar uma coisa, cara. Falando em estilo e conforto, né? Esses dias eu botei uma camisa velha, aquelas pra quebrar um galho, sabe? Assim, aquela lá, né? Uhum. Aí parecia que eu tava usando uma lixo 80, meu. Aí eu já comecei o dia mal, tá ligado? Foi um negócio mais ou menos assim. Gabriel, tu que é do direito penal, né? Tem roupa que parece que te pune, né? Ah, ficou aqui, me deixou no guarda-roupa, agora vou te incomodar o dia todo. Ela fica no guarda-roupa vigiando, aí quando o cara bota, ela pune, né? Aí no fim do dia, o cara tá cansado pelo trabalho, pelo pênalti que não marcaram, pela roupa, aí é um desgaste emocional, tá entendendo? Assim, ó, que o tecido, inclusive, causa o desgaste emocional. É verdade, Gabriel, mas tem jeito, e nossos ouvintes já sabem do que a gente tá falando. A Insider tá de aniversário, e quem ganha é quem faz as boas escolhas na vida. Até 30% off somando as promoções do site com o nosso cupom VIRACASACAS. Cara, no fim das contas é isso, né? Escolha inteligente, é não sair comprando um monte de tralha aí, é ter coisa boa, é ter coisa versátil, coisa que funciona em qualquer situação, escritório, rolê, home office, avião, formatura do primo, jogo... Não, tô brincando, tá? Chega do jogo. Mas é isso aí. E fica o toque, então, promoção nova todo dia, aproveita que o mês tá terminando, se der bobeira, a peça que você queria já foi embora. Não, tem muita coisa lá, volta e meia, o pessoal vai lá e ó, surrupia, porque o negócio é o seguinte, né, sai que nem louco. Então corre lá no site da Insider, pelo nosso link, usa o cupom VIRACASACAS, caixa alta lá, né, VIRACASACAS, investe no essencial, porque vestir inteligência, Felipe Abal, também é uma forma de protesto contra a cafonice. Perfeito, tá? Tá dado o recado. Agora sim, bora pros salves, Gabriel Divan. Eu tenho muitos salves aqui, assim, a galera participou muito essa semana. Eu tenho um salve. É um salve, né, que eu faço questão de dar aqui. É um cara que... salve. Um salve. Não, Alan Patrick tinha que ter tomado cartão, esse é o nome. Não, tô brincando. Mas é um bom salve, é um viva aqui para um grande amigo aí, que nos últimos tempos aí, ele sempre faz questão de mostrar que tá escutando, e aí nesse último feriadão, agora na Páscoa, voltando pela estrada aí, mandou aquela foto, né, do console, foto aquela do painel do carro, e tava lá, Vira Casacas no ar, grande expoente do processo penal e grande expoente do rock, velho. Nosso amigo Luiz Fernando Pereira Neto, cara, sempre na escuta aí, e me mandou aquela mensagem marota, olha aí, ó, tô ouvindo o Vira aqui, é isso aí. Então, tá dado o abraço aí, tá dado o salve aí, e que continue ouvindo aí, que a gente continue aí, né, e você, sendo a nossa audiência aí, nos orgulha muito. Perfeito, recebi a fotinho também, recebi no WhatsApp, aquele plup, dei uma fotinho do console, muito massa. Abração, LF. O Rodrigo Martins, Gabriel Divan, ele pediu salve na semana passada e agora ele mandou uma nova mensagem e disse, ó, esqueci de pedir salve para minha companheira Laila, né? Então imagino que isso deve ter gerado alguns problemas. Em casa, ele pediu correção. Ele tinha pedido pro cachorro, pra turma do estágio de docência e só esqueceu pra Laila. Laila, ele se corrigiu. É assim que aconteceu isso aí com o George Harrison uma vez, hein? Cuidado com os amigos agora, né? Ó os amigos. Ô, Laila, que porra. Mas tá, tudo bem, tá dado salve agora aí, com atraso aí, mas tá dado, né? Vamos correr atrás. Vou mandar um salve aqui pro Adriano Gonçalves, cara. O Adriano fez seu trabalho, que a gente sempre pede, né? Aquela força comentando lá no YouTube, no nosso episódio. Obrigado, Adriano. Grande salve, cara. Ô, Adriano, valeu então, hein? E a Ana Medeiros, agora ela nos mandou uma mensagem muito sentimental aqui, Gabriel Divan. Olha só. Queria pedir um salve no Vira para um amigo que se foi na semana, o Cláudio Luiz. Muitos e muitos amigos dele são ouvintes do Vira, a Yara, o Fabiano e tantos outros. Tô citando gente que já recebeu o salve, além de mim. Claudinho foi um príncipe, a personificação da elegância, da gentileza, da delicadeza, do humor fino e inteligente. Alguém que fez o mundo mais belo, mais nobre, só por ter existido. Então ela pede aqui um viva para ele e para todos que amavam ele, e ela ia ficar muito feliz. Então, Ana, força nessa hora, né? Sempre é difícil esse momento, então um abração para
todo mundo que ouve o Vira ali tá se sentindo meio, né, triste com isso aí. Pô, eu não conheci o Claudinho, mas eu já fiquei com saudade dele, cara. Pois é, não, pareceu uma pessoa fantástica aqui, cara. Gabriel Divan, Vinícius Tinoco, do nosso último episódio, ele disse, ótimo episódio, pesado, porém importante, que esse assunto jamais caia no esquecimento. Posso aproveitar e pedir um salve, Mr. Abal? Claro, cara, sempre, né? Quando quiserem, peçam salves e receberão. Viva! O homem tectônico, Gabriel Divan. Nossa senhora. Esse cara causou um problema. Ele causou um problema em Mianmar esses dias. Que é @Fábio Tumnus. Então aqui, eu acho que deve ser o Fábio. Pessoal, programa difícil, mas importante. Quero pedir um salve para minha namorada Samantha, a mulher que eu amava antes de conhecer e que é a maior inspiração para lutar por um mundo melhor com a ajuda do Vira. Poxa, fantástico. Não, fantástico, mas eu só queria entender uma coisa. Tava stalkeando a Samantha aí, meu? Como é que é isso, cara? Brincadeiras à parte aí. Grande casal, muito obrigado. E tamo junto aí, tamo aí nessa luta aí. O Homem Tectônico parece criado pelo Stan Lee e Jack Kirby, né, meu? O Homem Tectônico. Isso, o Homem Animal. Tu gosta do Homem Animal? Cara, eu gosto do Homem Animal, cara. Eu curtia bastante, né? E eu tiro essa onda aí, cara. Aquela O Evangelho do Coiote eu li na época. Assim, na época. Uhum. Hoje todo mundo diz que virou cult, né? Não, eu li na época. Ah, é trimassa. Agora, os nomes de Blue Sky estão cada vez melhores, né? Porque o gato muçulmano confuso com o Ramadã... Caralho. Que é a Bia, tá? Ela botou aqui, ó, como Vira Casacas repostou meu desabafo, quero aproveitar para pedir um salve viva para a única coisa boa que a pandemia me trouxe. A comunidade da Rádio Cafuné, Gabriel Divan, que me abraçou no meu momento mais desgraçado, era para ser uma festa online e simplesmente nunca acabou. Fiquei curiosíssimo com a Rádio Cafuné. Pois é, eu vi também essa menção, né, cara, e eu fiquei pensando, pô, Rádio Cafuné, cara, segue lá, os caras vão botando set, DJ vão entrando, vai a galera, olha, eu gostei da ideia, hein, gostei da ideia. É porque o sonho do Gabriel Divan é ser, né, um radialista, tocar música na madrugada. Meu sonho é ser da Rádio Cafuné, aquele que vai na demagogia, assim. Sempre quis, né? E daí, Gabriel Divan, outro dia eu tava aqui, né, eu oriento um pessoal ali no mestrado, doutorado em História e tal, daí recebi um e-mail da minha orientanda Isadora Canelo, e ela me mandando coisas pro plano de trabalho aqui, da dissertação dela, e no meio tem lá já posso pedir um Viva no Vira pra mim e meus gatos Lula, Mima e Esmilinguido? Esse que me acompanha na pesquisa? Eu digo, claro, não sabia que eu via, né, sinto muito por isso. Mas, né, tá dado aqui, então Isadora me orientando, Gabriel Divan, dá um salve pra ela. Opa! Grande salve aí, tem que aturar esse orientador aí, né, não tem conversa. Não, o programa, né, simplesmente disse, tá aqui, é esse aqui, tem que ficar, agora tem que ficar. E por fim aqui o Rafael Ucha Campos, lá no Instagram, ele aproveitou para mandar um abraço para nós, ele agradeceu por a gente ter apresentado a ele o Mark Fisher, e pediu um salve para o gatinho comum, o Spock, a cadelinha baderneira Shihiro e para Clarissa, melhor mãe de pet do sul global. Olha aqui, ó. Né? Esse aqui lembrou, né, da Clarissa. Ó, que bacana. É, tem uns que lembram. Tá que nem a camisa aquela, tá punindo o cara aqui, dá 3 minutos aqui. Ai. Agora, Gabriel Divan, né, já que você não vai estar presente no episódio, faz a mão aí de falar pro pessoal como é que pode fazer para apoiar o Vira Casacas. Agora, o nosso episódio, infelizmente, né, eu não pude estar aí, o Felipe vai conduzir sozinho com o nosso convidado aí, e já sei de antemão que ficou incrível, vou fazer que nem o meu xará, o Grando, né, eu vou ir pro chuveiro mais cedo aqui, eu vou acompanhar dali, né, mas o fato é o seguinte, você que vai ouvir esse episódio sensacional aí com a gente, você pode apoiar o Vira Casacas de várias maneiras, você pode compartilhar, curtir, nos seguir lá no Blue Sky, ativar as notificações no YouTube, nos seguir no Spotify e em outros tocadores aí, a gente está em todos os streamings, todos os players, está no viracasacas.com também, então não faltam lugares para você ouvir o Vira e não faltam lugares para você dizer que nos ama, dizer que nos adora, né, dizer que a gente é massa, então curte, comenta, vai lá, recomenda pros amigos, faz que nem o LF aí, manda foto, ó, tô ouvindo aqui, manda para mais gente, isso aí já é um belo de um apoio. Agora,
Se você quiser manter o Vira Casacas de pé, a gente tem um singelo pedido para você. Considere colaborar com a gente, pelo menos com R$5 mensais. É aquele tipo de coisa que você não nota. Sai mais de juro não sei o que e não sei o quezinho lá, e parcelinha não sei do que no cartão, do que os R$5 mensais, uma vez por mês, um cafezinho ou nem isso, você deixa pro Vira Casacas. Vai lá em apoia.se/viracasacas ou vai lá em orelo.cc e cadastra lá o login, procura o Vira Casacas e aí você pode deixar a sua contribuição. Não é pagar pelos episódios, é dar uma forcinha para que eles continuem assim, grátis, inclusive para quem não tá podendo, cara. É bacana, é legal, faz bem. Apoiar o Vira Casacas faz bem. Perfeito, Gabriel Divan, perfeito. Agora então ali, ó, pode ir lá pro vestiário, então, ouça que tá muito bom. Eu vou pegar o meu suquinho de limão, né? Vou me acomodar, vou ver se eu pego um amendoim também e vou só assistir aí. Mas tem aquela pergunta no ar, né, Felipe? E a China? E a China? Quem nunca mais viu, vai ver agora. Perfeito, vamos pro episódio. Muito bem, pessoas. Então estou aqui abandonado no momento por Gabriel Divan. Eu dei uma folga pro Divan, na verdade, né, para ele poder curtir o seu feriado de Páscoa e por isso chamei um outro amigo meu para gravar que fazia tempo que não aparecia. Fernando Pureza, bem-vindo novamente ao Vira Casacas Podcast. Um prazer te ter aqui de novo, cara. Fazia tempo que não aparecia, Fernando. Pois é, querido. Valeu. Então, né, estamos aí agora. Né? Uma pena que o Divan não pode estar aqui junto com a gente, mas vamos aí trocar essa ideia. Estamos a postos. Prometo que não é nada pessoal. Ele queria muito ter participado, né? Então ele disse, eu preciso dar uma volta, preciso espairecer. E tá todo mundo meio cansado, né? Por exemplo, tava falando em off aqui, assim. Então se eu digo, não, o rapaz merece, sabe? Ele trabalha bastante, ele faz várias coisas. Vou dar essa colher de chá pra ele. Pô, muita gentileza, cara. Muita gentileza. Essa colher de chá oriental, então. Mas, Pureza, se alguém não te conhece, não ouviu o episódio anterior que a gente gravou, por favor, se apresenta pra galera aí, diz de onde é que veio, o que que faz e o que que te qualifica pra falar sobre esse assunto agora, né? Porque lá no final, quem vai fazer a publi sou eu, não precisa fazer agora. Bom, então, né, meu nome é Fernando Pureza, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do Programa de Pós-Graduação em História da Federal da Paraíba. Eu passei muito tempo dando aula de História da Ásia, daí eu fiz um livrinho aqui, tá aqui do meu lado, o livro História da Ásia, onde eu discuto um pouco dessa Ásia contemporânea, né, que foi um tema que para mim sempre envolveu, e estou agora produzindo pesquisa dentro do campo e tudo mais. E é isso, assim, acho que eu falo, sempre brinco um pouco com isso, assim, eu falo de um lugar de um não especialista, mas de alguém que tá lendo bastante, tá discutindo muita coisa, mas que longe de mim assumir esse papel, assim, de autoridade, porque o que eu quero mesmo é que a coisa se torne mais aberta, né, então a ideia de discutir a Ásia é também de tornar um debate um pouco mais público, né, e consequentemente também mais qualificado para públicos maiores. Muito bom, porque é isso que a gente vai tentar fazer exatamente agora, né, Pureza? Porque assim, né, cara, agora com todo esse lance do Trump, das tarifas, do que ele vai cobrar, do que ele não vai cobrar, do grande inimigo que foi criado agora é a China, né? Aquele espaço, parece, né, que era ocupado na Guerra Fria pela União Soviética, agora vira para a China, e nessa coisa de nós vamos cobrar as tarifas porque os chineses eles estão sendo injustos e eles estão dominando mercados, e então eles vão sofrer mais que os outros. Até agora, porque a gente nunca sabe, né? O pessoal volta e meia, por exemplo, eles pedem assim, ó, vocês têm que fazer um programa agora sobre esse negócio das tarifas do Trump hoje. Cara, é muito perigoso, porque assim, ó, tu precisa de uns dias para editar o programa. Entre tu gravar e editar, pode ser que ele tenha mudado de ideia e trocado tudo, né? Então, até este momento, ainda estão lá as tarifas chinesas, né? Talvez mude em meia hora, né? Daqui a meia hora ele vai lá para Truth, né? Para a rede social dele, e coloca, não tem mais tarifa nenhuma também. Não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Ontem anunciou em 245% já as tarifas. Pois é, ele continua, né? Daí agora sobe, mas aí tem sempre aquele lance, estão me procurando pra mudar e coisa. Não sei quem é que tá procurando, né, cara? Não sei quem é que tá chegando nele desse jeito. Mas enfim, o que a gente vai tentar fazer, e tu vai conseguir fazer, né?
é a gente falar um pouquinho mais sobre essa ideia que a gente também tem aqui no Brasil a respeito de China, né? Porque tem muita coisa saindo, tem muita resposta também do governo chinês ou de pessoas ligadas ao governo chinês. E eu acho, por isso, que é legal a gente dar uma passada, né? Então, como historiadores, nós dois aqui assim, vamos tentar dar uma olhadinha nesse passado para tentar entender um pouquinho melhor dessas coisas no presente. A gente não vai explicar tudo, mas eu acho que tem muitas coisas que a mídia, que os comentaristas, que uma galera que está falando agora de momento está deixando para trás. Eu vou começar contigo por uma coisa que eu achei muito legal que tu falou lá no Blue Sky também, né? A galera outro dia nas redes estava muito enlouquecida com aquele lance todo do Victor Gao, isso? Victor Gao. Victor Gao, isso. Que falou aquele lance, né, veja bem, a China tem 5.000 anos e pela maior parte do tempo os Estados Unidos nem existiam, então, nesse jogo, né, aquele negocinho meio, a gente passou, então, 3.000 anos e poucos sem Estados Unidos, a gente pode passar mais 3.000 anos sem Estados Unidos. E tu fez uma thread muito massa lá, né? Tipo, eu disse, mais ou menos, né? Não é bem por aí esse negócio. Então, vamos lá. Esse negócio dos 5.000 anos, existia uma ideia de China, pureza, assim, como uma unidade simbólica, até por causa da diversidade que existia naquele território? O que eu coloquei lá, foi bem isso mesmo que você trouxe, assim. Quando saiu essa fala do Victor Gao, eu não sei nem que programa era, ele já é conhecido por ter dado uma resposta também nos dedos lá de um apresentador britânico sobre a Inglaterra e tudo mais. Ele é um cara que ele é uma liderança de um think tank ligado ao governo chinês, né? Dizem que não é, mas é e tal, que é o Centro de Estudos para a Globalização. E ele tem essa coisa da persona pública de, enfim, ele vai na jugular desses apresentadores mais ocidentalizados e tal. E aí ele lançou esse discurso, né, tipo, o Trump tá aí querendo puxar briga. Quem que é os Estados Unidos na fila do pão? Os Estados Unidos é um país, sei lá, tem 300 anos, a China tem 5.000 anos. E até aí, como é que eu tava lendo, né? É retórica do cara, é isso aí, né? Enfim, é jogo, como é que é? Essa coisa meio da irracionalidade das disputas da geopolítica, da política econômica global e tal, de fazer uma coisa meio jogo de machinho, sabe? É uma coisa meio constrangedora, mas enfim, a gente sabe que isso tem demanda. Mas me chama a atenção que no Brasil muita gente rapidamente falou, não, é isso aí, desculpa a expressão, né, mas pau no cu dos Estados Unidos e tudo mais, e comprou muito esse discurso. E me incomodou um pouco, na verdade, né, porque a base desse discurso, e veja, o Victor Gao estamos falando de um intelectual chinês, né, essa acepção mais abrangente de intelectual. Mas ele está defendendo um discurso retórico que, em certa medida, a origem não é propriamente da China, né? Ele tem muito mais vinculação com o mundo ocidental. Por quê? Porque esse espaço que a gente chama de China, né, historicamente, ele mudou muito, né? A gente tende a achar que não mudou, a gente tende a homogeneizar essa China, a gente tende a considerar que é tudo igual, é tudo chinês, por exemplo, mas porque a gente é um pouco condicionado a essa ideia de que toda ocupação territorial e histórica naquele espaço ali, do que hoje a gente chama da China, ela teria sido homogênea, ela não foi. Culturalmente ela foi, e ela é, inclusive, muito diversa. Imagina, a gente lida com uma população de 1 bilhão de pessoas, né? Então, assim, ela já tem uma diversidade por si só. O Partido Comunista Chinês reconhece 56 grupos étnicos diferentes dentro do país. Tem uma diversidade linguística muito grande, ainda que haja uma unidade gramatical escrita e tudo mais. Então, assim, por conta desses fatores, seria bastante natural a gente encarar, então, que teve várias culturas por ali. Teve dinastias, enfim, teve uma dinastia mongol durante uma época, que governou o Antigo Império. Teve depois uma dinastia da Manchúria. A Manchúria, na época, nem fazia parte da China e também vai ser considerada parte do Império. Vai se contestar muitas vezes, né, se tibetanos são chineses, por exemplo, né? O pessoal do sul pode ser considerado chinês, né? Principalmente, sei lá, povos Hakka, mais ao sul e tudo mais. Então, assim, ao longo da história da China, sempre houve uma dificuldade muito grande de definir, né, o que é o chinês e o que não é o chinês. O termo que eles, inclusive, utilizavam não era nem propriamente chinês ou não chinês, mas civilizado ou bárbaro.
né? E o bárbaro é uma coisa meio fantástica, porque o bárbaro é basicamente quem não tem os mesmos traços da cultura da corte, que é uma galera, né? Então, assim, todo mundo que não tinha a cultura da corte. O que acontece muitas vezes com esses povos considerados invasores, tipo os mongóis, é que os caras vão lá, derrubam o imperador e eles botam a coroa neles mesmos. E aí, quase como num passe de mágica, eles vão se tornar os novos civilizados. E isso vai criando um pouco essa tensão, na verdade, né? Que muita gente fala assim, pô, até que ponto isso também não ecoa ainda hoje, né? Numa espécie de um assimilacionismo chinês. De que as pessoas... Tem migração coreana, migração vietnamita, tem migração toda dessa Ásia Central para a China, e essas pessoas são incorporadas dentro desse Estado Nacional Chinês por conta de uma ideia. Se você aceita certos códigos culturais, então você pode se tornar um chinês. Mas é uma outra ideia étnica e tudo mais. E assim, isso eu estou falando só do ponto de vista cultural, dos problemas. Politicamente falando, a China como uma unidade, como um reino só, um império só, ela foi uma criação relativamente breve, ou de alguns breves momentos ao longo da história. Né? Porque ela sempre foi desafiada, havia sempre um receio durante os períodos dinásticos das revoltas. E algumas dessas revoltas fragmentaram profundamente o território chinês. Né? Então, sei lá, tem momentos onde tem 13 reinos, sei lá, tem uma época de 21 reinos. Na China republicana, a China republicana vai se facelar, vai ter vários senhores da guerra, os chamados cliques e tudo mais. A ideia da unidade chinesa que perdura 5.000 anos, ou de uma China, essencialmente, que vai se manter mais ou menos a mesma durante 5.000 anos, é um pouco falsa, na verdade. E ela cria um paradoxo, eu acredito, na verdade, porque também para a gente pensar, né, dos limites dessa ideia. Ninguém chega e fala, por exemplo, e daí olhando para o Ocidente agora, né, que os romanos hoje são os romanos do passado. Né? Você não vai nem falar isso sobre a Itália, que dirá sobre os romanos da própria cidade de Roma. Né? Mas assim, você não vai falar, por exemplo, em relação à Grécia Antiga, que, então os gregos hoje acreditam, sei lá, nos mesmos mitos da Grécia Antiga. Sabe? Você cria uma ideia, uma essencialização sobre a China, que ela parece que ela é ahistórica, não importa o momento histórico, não importa o tempo que passe, ela vai se manter sempre a mesma. Durante muito tempo isso foi um discurso de dominação do Ocidente sobre a China, certo? De dizer assim, a China é isso mesmo, ela está parada no tempo, enquanto o Ocidente está se transformando, está se revolucionando, passando por transformações, a China é sempre a mesma. O que é o diferente, então, no Vitor Gal chegar e falar, não, mas a China é sempre a mesma? Ele está entrando num discurso, que é um discurso talvez muito frequente hoje em dia, de tentar buscar novamente essas essências no passado para legitimar o Estado Nacional. Então, assim, alguém poderia dizer, não, é a base do nacionalismo moderno, né? Você reivindicar uma origem do passado. Então, sei lá, os ingleses chegam lá e vão falar que os patronos são os santos, ou São Jorge, ou o Rei Arthur, né? Buscar essa coisa meio mítica e tal de uma época onde nem sequer existia Inglaterra. Mesma coisa, sei lá, em relação aos gregos, né? Buscar no nacionalismo grego as histórias antigas lá, da antiga Atenas, da antiga Esparta e tudo mais. Funciona? Daí depende um pouco, sabe? Eu gostaria que as pessoas tivessem um pouco mais noção de que o que o Vitor Gal está falando, ele está ecoando um discurso nacionalista. E é um discurso nacionalista que ele deveria ser estranhamente familiar para a gente. É o que a gente vê, por exemplo, sei lá, até mesmo de partidos de extrema-direita. Na Europa, por exemplo, né, reivindicar a origem cruzada, né, na Espanha, do Vox, de reivindicar a Reconquista e tudo mais, né, claro, com uma pegada mais xenófoba, né, mas no caso aqui específico é isso, é tentar criar uma ideia de um vínculo com o passado que torna, daí, consequentemente, os Estados Unidos uma nação menor. E aí é um problema pra gente, inclusive, na América, tá, porque os Estados Unidos enfim... mesmo os disparos unidos, tem problemas, mas é preciso que a gente entenda, os Estados Unidos é uma nação forjada na experiência colonial, nós também, certo? E assim, nações forjadas na experiência colonial, elas são novas, e aí cria um problema, se a China pode falar isso em relação aos Estados Unidos, ela pode falar isso em todo o continente americano, nós não somos nada, nós somos a poeira da história, nós começamos ontem uma caminhada histórica que a China já tem 5.000 anos. Você entende que é ruim? Assim, tipo, eu gostaria que as pessoas se dessem por conta de que isso daí tem um problema que não é só em relação aos americanos. É em relação a uma postura com
nações que passaram pelo processo de colonialismo, né? Assim, a gente viu a forma pela qual a nação foi forjada, ela foi realmente muito recente, né? E contou com um extermínio e destruição de povos, tanto povos originários, quanto inclusive de povos que vieram da África e tudo mais. A gente não consegue, a gente nunca vai chegar no ponto que essa China, que seria aparentemente o único caso na história de 5.000 anos, a gente jamais chegaria lá, né? A gente não vai chegar lá. Quando a gente chegar nos 5.000 anos da China, a China vai ter o quê? 10.000? Né? Então, assim, cria-se um impasse, na verdade, diante dessa fala. Ela e eu volto a insistir isso, não é que a galera não pode curtir e tal, mas é isso, é um discurso nacionalista, né? Em defesa do Partido Comunista Chinês, em defesa do governo da República Popular da China, no que eu acho que a China tem toda a razão de evocar esses discursos nacionalistas, é perfeitamente lógico, porque, enfim, eles estão se sentindo agredidos, e estão, de fato, pelos Estados Unidos, mas a gente, no Brasil, a gente deveria modular um pouco mais essas falas. Não é só porque, assim, dá uma ganhada em cima do americano que a gente deveria aceitar criticamente. Eu acho que senti falta, né, quando eu fiz esse comentário, essa provocação, eu senti um pouco assim, pô, mas onde é que a gente fica nesse rolê? Onde é que ficamos nós, latino-americanos, né? Onde é que ficamos nós, povos que também passaram pela experiência colonial nessa longa marcha da história, né? A China tem toda a razão em dizer assim que os Estados Unidos é uma nação decadente, é uma potência em vias de autodestruição, de um colapso. Beleza, é isso aí, a hegemonia americana está caindo, como é que é aquela coisa, né? É todo império perecerá? É isso aí. Mas quando você joga para essa lógica da temporalidade, né, e a legitimidade do poder da China, né, ela está dada por milênios e milênios de história, primeiro que é uma forçação de barra, e segundo, em que lugar isso nos coloca, né? Eu acho que a minha bronca com a fala do Vitor Gal foi talvez menos com a fala dele, acho que é isso, o papel dele, e mais com a recepção que a gente teve no Brasil mesmo, né? É sinal de que a gente precisa dar uma pensada um pouco mais nesse lugar da China no mundo. E eu, particularmente, daí até para não me alongar muito, né, mas eu sou de uma ideia, e daí depois nos comentários desse post aí até teve uma galera que bateu boca comigo e tal, e beleza, né, opiniões diferentes. Mas assim, a China é hoje uma nação moderna. Nações modernas têm, sei lá, no máximo, uns 300 anos, 200 anos de existência. Né? Se a gente considerar a era das nações e dos nacionalismos do Hobsbawm lá de 1780, é isso, tipo, dificilmente um país vai ter mais de 200 anos de Estado Nacional forte, vinculado, né, e tal. Estados Unidos, inclusive, sendo talvez um dos mais longevos nesse sentido, e dificilmente a gente poderia pensar, porra, os Estados Unidos sempre foi uma nação e tal, unida. Não era, né, guerra civil, destruição, tudo mais. A própria ideia, né, do regime político cria um pouco essa ideia do que é unitário dentro desse modelo americano, o que não é. Acho que é um pouco certos discursos que a gente precisa tomar com cautela, né? Porque daí essa ideia do excepcionalismo chinês, né, de que só a China conseguiu manter a mesma estrutura cultural, social, a mesma unidade política em 5.000 anos, então a China é um fenômeno mesmo, assim, porque ela é diferente de todos os demais 195 países da ONU. Né? Não tem nenhum que vai conseguir fazer isso. O que torna ela tão especial, assim. Sabe que, enquanto estava falando, eu cheguei aqui a dar uma procurada por isso, porque eu não me lembrava se foi num post teu ou de outra pessoa, que eu li um comentário, não ironicamente, dizendo que, não, que legal, isso aí, inclusive, os italianos são o segmento do Império Romano. Eu digo, mas meu amigo, mas assim, ó, se você conhece um pouquinho, né, você não precisa ser o homem que pensa todos os dias no Império Romano, mas se você estudou aquele básico, né, não, nem a Itália não seria, né? Então eu vou chegar e vou botar, sei lá, cara, vou botar o Erdogan como, sabe, não tem como essa continuidade, né? Essa ideia que as pessoas têm de que as coisas se mantêm, de uma cultura. Poxa, eu acho que é plenamente aceitável que a gente tem que pensar nisso, porque assim, tu bem expôs, cara, essa questão de uma herança é diferente para o Ocidente e para o Oriente. Pode ser que seja diferente para o Ocidente e para o Oriente, mas para nós ela é preocupante. Esse negócio de você se arrogar, né, como
um descendente direto dos romanos, dos francos, de quem quer que seja, poxa, a gente já viu onde é que deu. É um papo nacionalista de direita profundamente, né? E que realmente nos coloca nesse lugar meio vira-lata, né, do que eu sou. Eu sou uma mistura de tudo, eu não tenho uma sequência, somos todos tupis. É esquisito, né, cara? É um negócio que tem que tomar... E nessas brigas de internet, sempre fica um negócio de quem, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. E não precisa ser exatamente de tu aceitar absolutamente todo argumento que vem de lá, né, cara? Claro. Não, e daí você sabe um lance, porque daí até é engraçado, daí você traz algumas coisas assim, porque daí tem questões da própria história da China que elas quebram essa narrativa. A gente estava discutindo um tempo atrás, né, nessas coisas de rede social, porque saiu aquela série da Netflix, O Problema dos Três Corpos, que é baseado num livro e tudo mais, e é sobre a Revolução Cultural. Cara, a Revolução Cultural era basicamente essa revolta interna dentro do partido, cujo um dos alvos era justamente essa cultura que se arrogava ser a verdadeira cultura chinesa, né? Então, assim, é destruir templo, é destruir obra, né? Dizer assim, ó, isso aqui não é nosso, isso aqui é, sei lá, é falsa ideologia, é feudalismo, falsa consciência, sei lá, o cacete, né? Tipo, é uma coisa assim... Os caras rechaçaram em dado momento histórico essa suposta herança de 5.000 anos. E não foram os únicos. A Revolução Cultural talvez seja o momento mais emblemático, recente que a gente tem isso. Mas ao longo da história da China, né, do que a gente poderia chamar das várias ocupações territoriais e políticas da China, constantemente há uma tentativa de reinventar esse passado e dizer o que é chinês e o que não é chinês. Ou o que é civilizado e o que é bárbaro, né, por assim dizer. Então, assim, os caras têm disputas internas sobre isso, né? Quando você cria um discurso assim, não tem nenhuma disputa porque, na verdade, no fundo somos todos um só, ou, sei lá, uma versão light, as continuidades são muito maiores do que as rupturas. Mas daí fica estranho mesmo, que nem você falou, assim, tipo, mas se eu levo isso pro Ocidente, isso existe, né? E nem precisa ir pro Ocidente, para outros países da Ásia, né? Tipo, o Japão, tô aqui com a camiseta do Japão, né? A gente até falou da ironia de estar falando de China com a camiseta do Japão, mas o Japão, isso durante muito tempo, usou esses mitos de continuidade que inclusive depois vão alicerçar uma versão específica de um tipo de fascismo muito específico na experiência asiática. Não estou dizendo que é o caso da China, não acho que é fascismo nem nada, mas é para entender, esse discurso da continuidade histórica, ele é perigoso, acho, como você falou. Né? E a gente, como nação colonial, a gente deveria ficar muito ligado nesse tipo de discurso, porque ele traz consigo uma violência muito grande sobre nós. Né? Mesmo que ele venha em outra parte do planeta, mesmo que ele seja ligado a outras experiências, se todas as nações começarem a reivindicar os seus passados gloriosos, as nações coloniais estão lascadas. Né? Porque é isso, os babies, na verdade, né, a gente não vai ter tanto direito em relação à terra, em relação ao bem viver, à humanidade, se nós recém entramos nesse rolê, se nós chegamos agora, faz muito pouco tempo, né? E é um problema, acho que é isso, ele gera um problema de ordem muito grande dentro do cenário político. Guardadas as devidas proporções, a gente está vendo a instrumentalização desse tipo de discurso pelo Estado de Israel, muito forte. Né? Essa ideia da Terra Santa, essa ideia de uma terra específica da comunidade judaica que existe desde, enfim, do século X a.C., né? E que sempre foi do mesmo grupo político, étnico, social. Porra, esse grupo não mudou, esse grupo teve diásporas ao longo da história da humanidade. Né? Então, assim, a gente sabe os efeitos práticos disso hoje em relação, por exemplo, à Palestina. É um discurso perigoso, né, para dizer o mínimo. Perfeito, cara, perfeito. Depois eu quero voltar nesse negócio de revolução cultural aqui, mas eu acho que eu tenho uma coisa que eu acho que é meio de velho na história, assim, pureza. Eu gosto das coisas cronológicas. Eu gosto das coisas cronológicas, então até anotei umas coisinhas aqui para falar contigo e eu fiz isso no máximo possível cronologicamente. Então depois eu vou voltar contigo nessa questão de revolução cultural, Mao Tse Tung e todas essas coisas ali. Cara, em todo esse lance, assim, também, uma coisa que eu volta e meio me pergunto, assim, pureza, queria lançar para ti.
Durante a história da China, né, a gente teve aquele período que ficou conhecido, se eu não estou equivocado, como a Era das Humilhações, né? Que foi a questão das guerras do ópio, que teve a invasão japonesa, que teve guerra sino-japonesa, então que foi um período tenebroso, assim, para a China mesmo. Cara, de todas essas coisas assim, né, que a gente vê, que a gente aprende na escola, que se discute, volta e meia sai alguém falando, guerras do ópio, né, esse tipo de coisa assim, daqui a pouco vai parar navio lá para obrigar a comprar e tal e coisa. Tu acha que tem alguma coisa ainda que reverbera disso? Eu digo assim, nesse sentido da China se colocar como potência, a China não tá arredando o pé também. Eles são muito educados na hora de falar, eles não vão utilizar uma retórica trumpista, né? Eles não vão falar palavrão, eles não vão fazer nada desse gênero, mas eles já deixaram muito claro, a gente não vai arredar o pé. Tu acha que essas vivências anteriores ou, né, esses traumas históricos que vão ficando, até nessa outra resposta que tu falou do Victor ali em relação à Inglaterra, também me cheirou um negócio desses, né? Foi um negócio tipo, não, a gente quer ser amigo, né? Nós queremos fazer negócio com vocês. Mas assim, a gente não depende de vocês também. Então, se depende de vocês se bobearem um pouquinho, também vão com Deus, que tá tudo certo, né? E isso sempre me parece uma coisa muito... Até disso que tu fala antes, né? Quando tu disse que tem essa retórica, que ela é nacionalista, e ela é uma retórica de pau na mesa, né? Tipo assim, eu sou melhor do que você. Sabe, a gente também pode, eu sou forte, tá mostrando um muquinho, né? E também me parece muito nessas coisas, assim, quando se refere a essas questões, que tem esse papo ali no negócio que é assim, galera, vocês já fizeram isso aqui antes e a gente não vai mais aceitar. Né? Se agora alguma coisa, nós somos essa potência, vocês não têm mais esse poderio sobre nós. É engraçado, né? Pegando essa vibe meio do historiador, pouco antes da Guerra do Ópio, mais ou menos uns 40 anos ali antes do tratado, a China, o pessoal falava, a China estava isolada, Não, a China era uma nação no século XVIII, talvez nação seja o termo errado, né? Mas era um império, talvez um dos impérios mais ricos do planeta, muito possivelmente o império mais rico do planeta, né? Ele tinha uma abundância de prata, um balanço comercial, tudo mais, cacete. E os ingleses, entendendo, né, o início da Revolução Industrial, tudo mais, expandir os seus domínios sobre a Ásia, mandam uma embaixada. Depois de várias tentativas frustradas, eles mandam uma embaixada tentar abrir contato diretamente com o imperador da China, acho que é o Qianlong, da dinastia Qing, enfim. E é uma das primeiras vezes que o imperador recebe, de fato, uma embaixada estrangeira, o que deveria ser visto pelos ingleses, estamos com moral. Só que os ingleses chegam com aquela arrogância típica ocidental e vão mostrando os bagulhos que eles estão fazendo lá da Revolução Industrial, né? Olha aqui essa máquina, ela vai tecer sozinha e tal. E o imperador mete assim, pode parar, essas bugigangas de vocês a gente não tem interesse, né? Porque a China é autossuficiente, né? A gente tem tudo e vocês não têm nada. Nós somos um império, vocês são um reino. E ficou marcado esse momento, essa embaixada, inclusive o nome do embaixador, né, Macartney, né, ele acaba sendo depois meio que assim, tipo, o cara que vai ser o precursor dessa ideia, de que a Inglaterra tem que botar a China de joelhos. E é um estímulo político e tudo mais para que empresas inglesas, como a Companhia das Índias Orientais, elas comecem a fazer esse processo pelo tráfico do ópio, que era ilegal na China, né, o imperador tinha declarado uma proibição de tudo que pudesse fumar, na verdade, o ópio, o haxixe, o tabaco, tudo. E daí é muito engraçado, porque daí os ingleses entendem, então a gente tem uma chance pelo contrabando, e é por aí que vai minando, né, vai prejudicando efetivamente esse império chinês. E a Inglaterra tinha uma vantagem em relação à China, mesmo sendo uma nação menor, que ela tinha uma marinha de guerra muito mais avançada tecnologicamente do que a chinesa. Corta nisso, vem a Guerra do Ópio, vem a Segunda Guerra do Ópio, e começa justamente esse processo que depois os chineses vão chamar, a China vai ser fatiada feito um melão, né, um melão em fatias. E daí cada potência imperialista vai aos poucos pegando um pedaço da China. E no final do século XIX, essa China imperial ela vai passar por uma série de reformas e que depois vão
estar ligadas à transformação da China em república. Todo o pensamento moderno chinês, né, a modernização da China pensada a partir dos chineses, toda ela é um olhar sobre o estrangeiro. Tipo, eles nos venceram. Né? Essa ideia do século das humilhações é justamente essa ideia. Nós fomos derrotados pelos estrangeiros de um jeito que nunca havia acontecido antes. Porque nessas visões assim de longa duração da China, sempre que um estrangeiro vinha, o estrangeiro se tornava civilizado. Ia lá, pegava a coroa, não, agora eu sou o rei, agora eu mando. E as potências imperialistas não fizeram isso. Elas preferiram fatiar a China, cortar em pedaços. Tá, pode ter lá um pateta lá de imperador em Beijing e tudo mais, mas a gente não precisa mais controlar territorialmente toda a China para dominar, subjugar esse mercado. Né? Então era uma nova etapa de mudança. Então, para o pensamento moderno chinês, era preciso, em certa medida, aprender alguma coisa com o Ocidente. Né? Então, assim, para nós nos modernizarmos, para nós nos prepararmos para os novos tempos, nós temos que olhar para o Ocidente. O ponto de inflexão depois vai ser o Partido Comunista Chinês, outras noções sobre modernização e tudo mais. Mas eu tendo a acreditar que isso é muito forte mesmo, porque mesmo que a gente não esteja falando da China, da República Popular da China, essas ideias de o ocidental é alguém que a gente tem que aprender, mas ao mesmo tempo alguém que vai nos trair, ela aparece muito em Taiwan, ela aparece muito em Hong Kong, né? Ela vai estar nesses lugares. De onde é que o Pureza está tirando isso? Cara, se você já assistiu filmes de Kung Fu, a maioria deles produzidos inclusive em Hong Kong e Taiwan, eles têm um lance muito engraçado dessa coisa do ocidental. O ocidental é sempre o vilão. Tem um filme que eu acho maravilhoso com Jet Li, que é o Era Uma Vez na China, né, a partir de um herói clássico, folclórico de Cantão ali, da região de Cantão, no sul, né, de Guangdong e tal, Guangzhou, que é o Wong Fei-hung. E era o Jet Li que fazia e tudo mais, né? E eu sempre falo pros alunos, cara, é um filme fantástico, porque é isso, vai ser a primeira vez que vocês provavelmente vão ver um filme onde o vilão é um americano, loiro, de olhos azuis, e a luta final é ainda com a bandeira dos Estados Unidos tremulando atrás, sabe? Tipo, é quase um Rocky 4 ao contrário, sabe? Cria toda uma outra possibilidade da gente ler. E o filme foi feito em Hong Kong, quando Hong Kong ainda era o protetorado britânico e tudo mais. Então, assim, poxa, né, significa que ficou, de fato, entre Taiwan e Hong Kong e a própria República Popular, ficou essa ideia. A gente precisa aprender com o ocidental, mas jamais podemos nos ocidentalizar, porque esses caras nos humilharam, esses caras nos traíram, esses caras fizeram coisas terríveis. Né? Há um reconhecimento de que o Ocidente, é aquela coisa do Mao Tse Tung, né? O Ocidente é o lugar dos crimes da humanidade. De novo, né? Parece que está passando pano para toda a Ásia e tudo mais. Mas a ideia dos próprios chineses é de que é isso. Assim, o Ocidente foi o algoz. Né? Então, assim, a gente chegar e tratar o ocidental com amizade é mais complicado. É isso que o Vitor Gal fala, né? Não, beleza, vamos comercializar e tal, mas se vocês não querem, tchau e benção. A gente não vai se humilhar perante vocês, a gente não vai aceitar isso de novo, né? Essa carga histórica, ela é muito pesada. E eu acredito que nas relações diplomáticas chinesas, isso ficou muito forte, principalmente, porque durante ali o início do governo socialista, né, na China, né, depois da Revolução Chinesa, o premier, o principal responsável pela diplomacia, o Zhou Enlai, ele era um cara que ele tinha uma política assim, o negócio é o seguinte, China primeiro, né, assim, todas as relações que a China vai estabelecer, seja com o bloco socialista, ou até depois com o próprio bloco capitalista, elas têm que colocar em primeiro lugar o bem da China. A gente não pode mais submeter em relação aos desejos dos ocidentais, né, ou de outra forma a gente vai ruir. É um orgulho muito grande, acredito que hoje em dia há, pelo menos esse orgulho muito grande, de uma China que está já, enfim, muitas décadas sem se submeter aos desejos dos ocidentais. Isso faz parte de um orgulho ocidental, de um orgulho chinês, que o partido obviamente utiliza, né, instrumentaliza isso politicamente, mas que a gente viu reverberado essa semana, né, nos últimos dias e tal, por conta dessa thread que eu acho que é muito engraçada, inclusive, né, de TikTok, de outras redes,
dos operários chineses explicando para os americanos, olha, o seu artigo de luxo, a gente que faz aqui e tal, né? Tipo, não é a gente que depende de vocês. A gente está fazendo o luxo de vocês, sabe? Né? Isso tá no discurso da galera. Né? Então, assim, tem uma popularização desse tipo de perspectiva que eu acho que é bem interessante. Né? Claro, guardadas as devidas proporções, tem vários momentos onde a coisa foi para outros lugares. Né? Tem, sei lá, a história do massacre da Praça da Paz Celestial e tudo mais, né? Que é outro rolê. Mas, assim, via de regra, eu diria que dentro dessa ideologia oficial da República Popular da China, e eu ouso dizer, talvez também em Taiwan, em Hong Kong, de olhar para o Ocidente, assim, tipo, com desconfiança. Né? Isso não foi sanado. Né? Até porque, ao longo do século XX, a China deve contar nos dedos os momentos onde ela teve uma relação equânime com um país ocidental, inclusive os do Bloco Socialista. Né? Então, assim, cara, né? Como é que é, né? Nunca pagou uma cerveja pra mim no boteco e tal, e aí agora tá querendo pagar de parceria, sabe? Tipo, não é bem assim. Né? A relação que a China estabeleceu com o Ocidente é uma relação pragmática. O que, na era enfim, da globalização, faz todo sentido. A doideira é que agora, né, colapsos econômicos à parte, a galera espera algum tipo de, como é que se diz, de um trato mais justo ou menos intransigente da República Popular da China e tal, que os caras não têm o menor motivo para ofertar ao Ocidente. Muito pelo contrário. Mas, cara, é muito interessante, é muito legal, né, ter ainda todos esses ecos, né, do passado ali. Agora eu só quero ficar um pouquinho próximo ali, na verdade, porque talvez muito mais do que essa resistência chinesa talvez fosse esperada, né, que todo esse posicionamento da China, que a China se preparou. E depois a gente pode até voltar para esse negócio. A China está preparada para essas coisas. Não faz um negócio assim impensado. Eles aprendem com as coisas, aprenderam muito mais com o primeiro governo Trump, diria eu, do que os americanos. Né? O Partido Democrata aprendeu muito menos com o primeiro governo Trump do que os chineses, que agora muitas das coisas dão dicas de que eles já estavam preparados, por exemplo, para essas coisas das tarifas. Mas, como eu estava dizendo, talvez mais do que isso, uma das coisas que chamou a atenção para quem conhece de relações internacionais, conhece de história, esse tipo de coisa, foram aquelas notícias que agora, por exemplo, há pouco tempo saiu o negócio de que a China está fazendo negócio com o Vietnã, a China chegou a negociar com o Japão, né, falou que estava negociando com o Japão, negociando com a Coreia. Poxa pureza, isso aí é um negócio que assim, ó, os caras, né, têm uma relação extremamente complicada historicamente, né, todos esses países, e de repente chega agora e tu conseguir fazer algum tipo de acordo, algum tipo de negociação. O Trump tá conseguindo fazer uma paz ali que não estava prevendo fazer, com certeza. Porque também, né, isso que eu queria te lançar, é complicada a relação entre esses países asiáticos também. Sim. Né? Sim. Daí é até engraçado, assim, porque a gente que é um pouquinho mais, é novo há mais tempo, né, como dizia meu pai, a gente lembra quando começou a surgir a coisa dos tigres asiáticos, né? Então, tipo, o Japão já não chega a ser o tigre porque ele já era um país, né, asiático consolidado, mas a Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, né, a própria Malásia, depois se falou um pouquinho ainda de Filipinas e tal, mas outro rolê. Mas é interessante porque assim, esses países que parecia que o Ocidente vinha em bloco, se ignorava um pouco, na verdade, o quanto o crescimento deles era dependente dos Estados Unidos, de uma mudança de política econômica americana, de, em certo sentido, uma terceirização de atividades produtivas. Né? Essa coisa assim, mandamos nossos empregos para a China. Mas antes disso, os Estados Unidos já estavam mandando também muitos empregos para a Coreia do Sul, mandando muitos empregos para Taiwan, né, que se tornaram polos industriais, inclusive de indústrias de alta tecnologia, muito antes da China se tornar a potência que é nesse sentido. Só que esses países, é isso, a relação que eles tinham era sempre muito mediada por uma presença americana. A China foi por um outro caminho,
né, que eu acho que é interessante. A China, ela joga no contrapé, né, assim, a política de abertura chinesa do final dos anos 70, início dos anos 80, ela tinha um cuidado muito grande sobre o volume de exportações que a China ia fazer a partir desses materiais. Então isso ficava muito em conta, às vezes, das próprias companhias. Então uma Nike chegava, se instalava, então toda a cadeia de operação ficava meio que por conta da Nike. A China só entrava com a mão de obra, e aí, claro, das trocas comerciais, ganhava as plantas depois, né? Podia, inclusive, revender o produto dentro do mercado interno, né? O início do que a gente chamaria de pirataria chinesa e tudo mais, sobre essas grandes marcas e tudo. Essa dinâmica, ela sempre foi vista dentro desse espaço asiático como basicamente business. Há um pragmatismo que não é somente chinês, mas ele é também japonês, ele também é coreano, ele também é taiwanês, também é dos outros países ali da região e tal, se a gente for descendo mais. Por que eu digo isso? Porque, assim, pega só o Japão e a Coreia do Sul, tem muito ódio, muito mal resolvido. O Japão colonizou a Coreia do Sul, afinal de contas. Mas, em termos de negócio, os caras conseguiram fazer parcerias comerciais bastante significativas ao longo dos anos 80, 90, 2000 e seguem fazendo. Então, assim, a China também aprendeu a fazer isso, em certa medida. Ela estabeleceu parcerias comerciais com a Coreia do Sul, com o Japão, e, enfim, tem as tensões políticas, mas até então, um pragmatismo econômico. Por quê? Porque é uma questão, às vezes, de inserção no mercado e tudo mais. O que eu acho que o Trump trouxe de novo nessas aproximações? O Trump permitiu que, além das aproximações econômicas, os caras começassem a discutir, por exemplo, a possibilidade de fazerem acordos comerciais sem qualquer intervenção dos Estados Unidos. Né? E aí o bicho pega, porque é isso, assim, tipo, você pensa assim, relações comerciais entre China e Coreia do Sul. Existe, claro, existe. A China tem relações comerciais com a Coreia do Sul já faz um tempo. Mas, bem ou mal, a Coreia do Sul sempre mantém essas relações comerciais balizadas pelo maior parceiro comercial dela, que é os Estados Unidos. Se os Estados Unidos não é mais um maior parceiro comercial, agora é a China. Então tem que dar um jeito de ficar de boa com aquele mercado ali. Quem é que vai comprar o carro coreano agora? O Hyundai. Quem é que vai comprar o Nissan? Sei lá. Enfim, vai fazer esses movimentos. Mesma coisa do Japão, né? E a China também pensando, antes a gente estava lá metendo, sei lá, para-brisa para a indústria automobilística dos Estados Unidos. Se os caras vão aumentar a tarifa, vou reduzir então, inclusive aqui, vou reduzir custos, uma possibilidade ótima. Você entende? Você começa a pensar numa lógica de, não digo que chega a ser uma zona de livre comércio, não chega tanto, obviamente, mas você consegue transformar esses parceiros comerciais circunstanciais, que eram inclusive inimigos históricos, você consegue aproximar eles. Né? É isso que nos choca. A gente não viu isso depois, o resultado. Acho que o Japão e a Coreia meio que deram para trás. Mas a China estava anunciando um plano de zerar tarifas entre Japão e Coreia. Sabe? Zerar tarifas é um passo muito importante para chegar às zonas comerciais que a gente conhece, modernas. Então, quer dizer, mas não deu em nada. Não deu em nada agora. É isso. Cada dia tem novas tarifas. Cada dia essa estratégia do caos do governo Trump, ela vai gerar resultados impactantes, né? Assim, a gente não tem como imaginar o que vai acontecer. Essa história do Vietnã eu achei interessantíssima também, porque é isso, o governo Trump chega lá, mete as tarifas e o Vietnã, um dos mais afetados, né? O Sudeste Asiático, toda essa cadeia produtiva têxtil, principalmente, né? Bastante afetado. E rapidamente o premier vietnamita chega e fala, olha, a gente pode fazer um 0-0 aqui, ó. Tá liberado o produto americano aqui no Vietnã e vocês liberam os nossos produtos aí nos Estados Unidos. Cara, eu achei chocante, eu não esperava que o Vietnã tomasse essa postura, né? Porque é isso, o mercado americano é realmente muito valioso para eles. O governo Trump fala, não, a gente não tá interessado, isso não é o suficiente pra gente. Né, desgraçado. O cara quer, então, os meus produtos que cheguem lá uma tarifa de 10%, no caso ali de 40%, e os dos bonitos tem que chegar em 0% aqui. A lógica de negociador do Trump, ela rompe com esses princípios meio básicos, ou que a gente tinha como básicos, de certa equanimidade, né, assim, tarifária, né, o modelo básico pós-45, né, os países fazem acordos comerciais
né, com relativo equilíbrio entre eles, pelo menos do ponto de vista tarifário. Os caras nem isso eles topam, daí quer dizer, não dá. Daí o Vietnã, que já tem feito uma aproximação com a China nas últimas décadas, pensa, foda-se, vamos tentar ganhar o mercado chinês, sabe? E é isso, a China também começa a sentir, acho que tem um efeito que a gente não está vendo muito, comentei com a Ana Paula Saviati, inclusive, né, que ela é historiadora também, que nem a gente, mas nessa formação mais para economia, né, que uma coisa que eu sinto falta, assim, a galera não está discutindo o problema do protecionismo chinês, porque é isso, tipo, esses outros países do Sudeste Asiático agora, que viam a China, às vezes, até mesmo como ameaça, eles agora estão se dando por conta que talvez seja mais vantajoso se aproximar da China. Ao mesmo tempo, eles vão exigir, olha, mas daí para dar certo, vocês também vão ter que baixar o protecionismo de vocês. Cara, é isso, o Vietnã vai negociar com a China agora, depois de muito tempo, né? Novas tarifas para produtos e tal, têxteis, e a China vai se abrir, ou quer dizer, talvez não se abra assim, escancarado nem nada, mas ela tem uma oportunidade tanto para consolidar uma hegemonia local que sempre foi ameaçada pelas bases dos Estados Unidos nas Filipinas, na Coreia do Sul, na própria Tailândia, né? Então, assim, essa presença militar americana, né, no Mar do Sul e tudo mais, os caras sempre deram um jeito de impedir que essas relações comerciais que a China estava estabelecendo, elas não virassem alguma coisa mais frutífera. Mas se a lógica do governo Trump é empurrar esses países cada vez mais para o colo da China, acho que a China vai, eventualmente, se abrir para relações comerciais mais favoráveis e, claro, isso vai ter alguns ganhos diplomáticos aí que não são desprezíveis. Uma coisa que a gente nunca notou, né, a gente não consegue perceber com tanta nitidez, mas é porque ela também é muito mais rara. A China não é o tipo de regime que costuma intervir nos outros, ao contrário dos Estados Unidos, né? Então, para muitos desses países, mesmo países assim, com regimes mais conservadores e tal, a China se torna, às vezes, até mais confiável de fazer negócios do que os Estados Unidos. Até porque os Estados Unidos, se tem oportunidade, vai jogar o cara na linha do trem. É o caso do Zelensky. A China não. A China é pragmática, né, nas suas relações comerciais e tal, como os demais países asiáticos costumam ser. Né? Há uma... Não sei dizer o que é essa orientação, é difícil conceber. Mas, assim, há, digamos, uma diretriz muito comum entre vários desses países de que negócios são negócios e questões políticas são questões políticas. Né? A ideia de que você pode fazer negócio com seu inimigo é uma coisa surpreendente, em certa medida, para a gente, mas que eu acho que ajuda um pouco a entender, né, essa ideia de que a China, sendo vista como uma rival pelo Japão, pela Coreia e tudo mais, esses países continuam tendo relações comerciais com ela. Acho que, inclusive, o país que mais antagonizou com a China nos últimos anos, nesse eixo mais do Pacífico, é justamente a Austrália, mais do que o Japão. Uma coisa que chama atenção, né? Pô, por que não batiam de frente? Não, porque vai prejudicar mercados inteiros. Enfim, é para pensar um pouco. Essas relações, a gente entrou num modo meio caótico, assim, a gente não sabe qual vai ser a próxima do Trump, e a gente ainda também, daí acho que é um problema da nossa concepção mais ocidental, assim, a gente não tem a menor ideia de como é que a China reage a essas coisas. Tudo que a gente está vendo é esse discursinho assim, tipo, eu aumento a tarifa em 50%, eu aumento em 70%, eu aumento em 200%, eu aumento em infinito, eu aumento em infinito mais um, sabe? Tipo, é só o que a gente vê. Mas por trás disso, os movimentos da China mesmo, assim, em relação a, vou ter que fazer acordos comerciais então com o Japão, com a Coreia, eu vou ter que desmanchar um pouco o protecionismo do meu país. Então, quer dizer, isso também vai gerar mudanças, repercussões e tal, né? Tem questões interessantes aí que eu sinto falta, às vezes, nos noticiários de economia, né? De entender, poxa, mas, afinal de contas, que estratégias a China está pensando, então, de fato, para reagir aos Estados Unidos, que não seja ficar só nessa guerrinha do tarifácio, né? E acho que faz falta um pouco a gente ter essas visões, assim. Agora, mais ou menos por esse caminho ali, até quando eu te ouço falar, assim, e a China espera, e a China para, e vê, né, o que o outro está fazendo. Tem aquele meme que ficou famoso agora, né, de que coloca a China ali, aquele negócio assim, não faz nada, ganha. Né? Tá ali esperando, assim, né, e simplesmente vai dar certo, né, cara? Porque
Eu acho que também existe um certo mito disso aí, mas eu vou juntar duas coisas aqui pra ti, tá? Aí tu me diz se é mito ou não. Porque tem, qual é que é o mito que eu tô falando, por exemplo? Tem aquele negócio da paciência chinesa, né? De se pensar em longos períodos. Tem aquela história que é falsa, né? O pessoal já falou assim, não aconteceu isso aqui. Mas é uma ótima história, que é aquela de que o Kissinger vai para a China, né? E daí ele tem um encontro com o Zhou Enlai, né? E daí ele chega e diz assim, o que você achou da Revolução Francesa? E daí o Zhou Enlai diz, é muito cedo para a gente tirar conclusões. Né? E daí os Kissinger dizem, nossa, olha como eles pensam em séculos, eles não pensam em anos, que genial. E depois o pessoal foi ver que foi uma cagada do tradutor, né? Que ele tinha perguntado do maio de 68. E daí ele disse, não, aí é muito cedo, né, cara? Então, mas enfim, a história é muito boa, né? O caos, assim, em si é muito bom por causa desse negócio de que existe toda essa questão. Isso é mito, isso é verdade, e eu engancho com outro negócio aqui por ele, tá? Porque assim, ó, até nesse negócio a gente poderia dizer, não, esse esquema de se pensar em muito tempo, isso é uma questão do confucionismo, né? Isso é uma questão do modo de pensamento deles. A China é mais comunista, né? Como diz, então, né? Ele não pode fazer negócio com eles porque eles são comunistas, né? Ou eles são mais pacienciosos por causa do confucionismo, ou eles acham que são o império, então eles são nacionalistas. O que rola ideologicamente lá? Eu acho, é engraçado, né? Eu não tenho uma resposta muito taxativa aí, não. Mas eu acho que tem um lance que, assim, eu falei agora, né? Por que países asiáticos, e aí pensando em China, em Japão, em Coreia do Sul, e falando aqui das três maiores economias, né? A gente poderia depois falar até de Indonésia, ou, enfim, de Tailândia e tal. Cara, a maioria desses países não são democracias liberais tradicionais. A Coreia do Sul talvez seja o mais próximo disso, é uma democracia mais recente que a brasileira, né? Porque é a partir de 88, e com todos os limites. Não pode ter partido de esquerda, por exemplo, né? Então, assim, tem partidos de centro-esquerda. E a gente viu... E agora há pouco já tentou dar golpe, que já vira impeachment, já não é mais impeachment. É bem claudicante, assim, a democracia deles. Exatamente. O Japão, você vai lá, o Japão é uma democracia liberal. Uma democracia liberal que no século XX tem, sei lá, 50 anos de hegemonia de um único partido. Ninguém chama de chavismo, né? Porque no Japão, obviamente, né? Fica difícil pensar em alternância de poder quando você tem 50 anos no mesmo partido político hegemonizando a cena do parlamento e, consequentemente, do executivo também, né? E a China nem preciso falar, porque é isso, é o Partido Comunista, né? Ele tem um controle político, né, em relação às metas estabelecidas da economia e tudo mais, que garante um grau de estabilidade impressionante. Então, assim, talvez um dos pontos que garanta essa estabilidade e essa, entre aspas, paciência dos asiáticos, né, mais do que um traço confucionista, mais do que um traço cultural, né, é pensar que a partir do século XX, da reconstrução da Ásia pós a 45, pós a Segunda Guerra Mundial, a reconstrução da Ásia ela foi cimentada na estabilidade dos regimes políticos, seja no mundo capitalista, seja no mundo socialista. Essa estabilidade, ela foi muito pouco abalada pelos Estados Unidos. Com exceção, talvez, da Guerra do Vietnã, que a gente poderia falar, mas depois da Revolução Chinesa, essa estabilidade, inclusive, garantiu que uma parte do território da China nunca mais foi incorporada à China continental, que é Taiwan. Nunca mais. Né? E os regimes se mantiveram ali estáveis. Daí a gente pode usar esses termos, né? Ditadura, democracia e tal. Mas é isso, há uma estabilidade política que permite que, de fato, os caras possam planejar, né? Porque lá na China os caras fazem planejamento de 10 anos. Sim, meu amigo, olha o Brasil. Quem vai conseguir planejar 10 anos num país onde uma cambada de lunático chega lá e resolve, com todo respeito, mas cagar na cadeira do chefe do Supremo? Você não tem estabilidade política nenhuma para prever, na verdade, o que vai ser dos próximos anos. A gente está aqui, todo mundo, né? Todo mundo, assim, nesse campo mais progressista, e eu acho que até da direita, em certa medida, tá todo mundo com o cu na mão.
Porque a gente não sabe qual vai ser o próximo movimento. Ele não está dado. Não tem assim, tipo, uma cúpula política estratégica que está pensando os próximos 10 anos. A gente não tem isso. Os Estados Unidos também não tem, né? A União Europeia, eu acho que ela tem, né? A Troika, né, como a gente viu na última década, eu acho que a União Europeia, em certa medida, ela está exatamente onde a Troika tinha previsto que ela ia estar hoje, né? Estável e barrando imigrante. Era isso que eles queriam, né? Que ela não se afundasse numa crise, não se afundou, conseguiu isolar todos as economias podres, né, por assim dizer, conseguiu conter as ondas migratórias, inclusive apoiando gente, muitas vezes, né, dessa extrema-direita nas franjas, tipo, esses casos meio malucos, tipo um Viktor Orbán, né, que é, sei lá, é o país de Schrödinger, né, que é, hora tá na União Europeia, hora não tá na União Europeia, né, incrível. Mas, assim, na Ásia, há regimes políticos, a gente pode dizer que eles são mais fechados e tal, mas que eles garantem estabilidade no planejamento. Em relação a uma economia global, que desde o início do neoliberalismo ela funciona na base do choque, esses países têm uma imunidade, né? Isso não é pouca coisa. Então, assim, muitas vezes a galera está buscando essas respostas mais essencialistas. Puxa, mas tem uma lógica confucionista e tal, tem uma forma de pensar asiática. Cara, eu não vou discordar que existe isso, mas a gente poderia começar pelo que é mais simples, o que está mais evidente. Regimes que garantem um grau de estabilidade para o capital. Tipo, mesmo a China, né? A China garante um grau de estabilidade para o capital que não é pouca coisa. O Japão, a Coreia do Sul e tal, a própria Indonésia está crescendo, Bangladesh está crescendo, a gente está vendo um crescimento econômico da Índia significativo durante o governo do Narendra Modi, regime mais fechado e tal, tem tudo isso, né? Mas, pô, você está dizendo que democracia liberal é igual caos e tal. Olha, eu diria que a gente tem alguns modelos para pensar um pouco nisso mesmo. A gente não está conseguindo, dentro desse modelo de democracia liberal, pensar em planejamentos de longo prazo, olhando para o mundo ocidental. A gente não consegue encontrar assim, pô, esse é um país que sabe onde vai e tal, tipo, tem planos de metas bem direcionados. Não tem, cara, não tem. Então, assim, acho que o ponto de partida, muitas vezes, dessa leitura, né, de mentalidade confucionista, vai um pouco nessa ideia do mito que você pegou, sabe? Assim, tipo, o chinês está sempre lá com paciência, esperando, perseverando e tal, né? Nada abate ele está lá sempre pensando nisso. É um pouco anedótico e, às vezes, até acho que pode resbalar um pouco certos preconceitos sobre o outro, né? Pô, mas a China não comete atos de porra louquice, mas é isso, a estrutura política dos caras é de contenção da porra louquice, né? E ainda assim, cara, eu tenho uma história que eu gosto muito, que é a história da pandemia. A pandemia na China, né, em Wuhan e tudo mais. Quando começam os primeiros relatos, a autoridade local, ela não informa a autoridade de Pequim. Ela subnotifica e tal. E daí, assim, somente quando a coisa estoura é que Pequim vai pra cima dos caras e vem com tudo, né? Filhos da puta e tal, como é que vocês não avisam? E é uma tensão muito comum dentro da China, inclusive, essa ideia. Os poderes locais, eles não querem, muitas vezes, depender diretamente do poder central de Pequim, né? Então, assim, você pode ter o maior planejamento do mundo e tudo mais, e ainda assim as merdas estouram, ainda assim as coisas acontecem. É importante salientar isso, para quebrar um pouco essa ideia. Não, os caras já planejaram tudo daqui a 50 anos. Calma. Eu acho que há um planejamento, de fato, ele é rigorosamente muito superior ao planejamento de nações ocidentais. Para ter uma ideia, hoje em dia, uma das coisas que mais me choca em relação ao governo Trump é que os caras que estão pensando em termos de planejamento superior são esses imbecis das Big Techs, assim. Bota aí o Elon Musk para pensar os Estados Unidos daqui a 10 anos. Caralho, tipo, né, vai virar um esquema de bet, alguma coisa assim, né? No caso da China, não. De fato, tem essas diretrizes, mas essa lógica de planejamento guiada pelo regime político, ela também tem pontos cegos interessantes. Como eu falei, esse daí da pandemia é um deles. Quando tem, assim, essas tensões, tipo, greves, né? Assim, China tem um histórico de greves muito maluco, na verdade, né? Porque as greves, geralmente, elas são... A galera que organiza é maoísta hardcore, né? E começa a denunciar o regime não é maoísta o suficiente, ou o regime traiu o comunismo e tudo mais. Então, esses movimentos, eles criam certas tensões internas na política chinesa,
porque os caras têm que pensar em respostas e tal, em como lidar, né? Não é simplesmente, vou descer a porrada nos grevistas, né? Tudo vagabundo. Não, a ideologia do partido lá do país é proteção do trabalhador. Eu tenho que reprimir ele, mas eu tenho que fazer isso aí de um jeito que pareça assim, que eu estou fazendo um favor pro cara, né? Eu tenho que construir ideologicamente esses processos. Eu acho que é isso, assim, às vezes eu sinto falta, assim, de que a galera tá querendo muito discutir, assim, o que define a essência do chinês e não quer discutir a política chinesa ou a economia chinesa. Imagina, assim, você ter uma crise econômica na França e falar, isso daí é culpa do batismo dos francos no século VII, sabe? É culpa do Carlos Magno. Porra, velho, tipo, a gente não faz isso no Ocidente. Por que a gente faz isso com a China? Por que a gente acha que com a China as respostas passam necessariamente por elementos da sua cultura, da sua filosofia e tal, né? A França não, a França, sei lá, a França é moderna. A China não, a China tem a tradição e tal. É meio forçado às vezes, assim. Eu acho ruim como análise política muitas vezes. Perfeito, Pureza, mas agora tu abriu ali um flanco, então, para uma outra questão, cara. O que resta de maoísmo, então, né? Quando tu diz esse negócio de que tem uns grupos que são maoístas hardcore, tu falou antes da Revolução Cultural, que era para ser, aliás, tem um episódio muito bacana que tu fez lá com o Iclis, né, no História FM, né, cara, falando sobre Revolução Cultural. Já indico aqui, né, pro pessoal ouvir o Pureza lá também. O que resta de todas essas coisas, assim, né, do pensamento mesmo comunista, do maoísmo, né, de todas essas questões, ou foi aquele negócio de que, sei lá, Deng Xiaoping em diante traiu o projeto socialista, ou foi só uma adaptação do projeto socialista? O que aconteceu ali? O que sobra? O que sobra é boa pergunta, cara, porque desde o Deng Xiaoping rola um processo na China, né, de dizer que os crimes cometidos na Revolução Cultural foram, enfim, né, precisam ser revisitados, né, Mao Tse-tung errou, mas Mao Tse-tung errou porque ele foi muito mal assessorado, e daí joga toda a culpa na Gangue dos Quatro e tudo mais. Tem essa coisa assim, meio do Estado, enfim, do governo da República Popular, tem muito essa vibe assim, foi mal, tava doidão, com a Revolução Cultural. Né, tipo, vacilamos, né, mas assim, é uma parte da história e tudo mais, né, há um esforço memorialístico interessante do partido nos anos 90, mais ou menos, né, de revisar um pouco essa história. O próprio Deng Xiaoping foi um cara perseguido pela Revolução Cultural, então, assim, criou um pouco essa ideia. Mas o Mao Tse-tung, ele ainda é um ícone, tipo, o rosto dele ainda tá nas moedas, né, ainda tá lá no dinheiro, a múmia dele tá lá na Cidade Proibida, né, enfim, tá lá o túmulo do Mao Tse-tung, né, mumificado, não sei o quê. Ele ainda é essa ideia meio de pai fundador da China, e bem ou mal o Partido Comunista Chinês eleva ele a um status de figura histórica fundamental, né? Apesar dos erros, ele é o nosso pai, então tem esse lance. O problema é que em termos de política internacional, é isso, assim, não só com Deng Xiaoping, né, mas ele é o primeiro reformador, assim, de fato. A China, ela se afasta da ideia do caminho do socialismo, né? Tem uma frase do Deng Xiaoping que eu sempre falo, a galera pergunta, a China é socialista ou é capitalista? E o Deng Xiaoping, quando perguntavam isso para ele falava, não, né, não importa se o gato é preto ou branco, o que importa é que ele caça ratos. Tinha uma coisa meio enigmática, mas era um lance assim, tipo, cara, se a China está conseguindo resultados com a abertura de mercado, então não importa como é que vocês estão chamando isso. Né? Essa abertura de mercado ela é super controlada em certa medida, né? Ela não abre a possibilidade, por exemplo, de que alguns mercados muito específicos da China caiam em mãos privadas. Por exemplo, o mercado fundiário. Bem ou mal, não é nem por imposto de propriedade, é por título de propriedade. O governo não permite que, por exemplo, estrangeiros possam comprar propriedade na China. Então a Nike, né, nos anos 70, início dos anos 80, ia lá, instalava uma fábrica em Guangzhou, Xangai, não sei o quê. Beleza, vocês vão arrendar esse terreno, né, vai haver um aluguel desse terreno, vocês vão lá, montam a planta, tá tudo certo, a gente ajuda, tem mão de obra aqui, a gente constrói, beleza, vocês pagam um salário, tá tudo em casa. Vocês querem fechar? Beleza, vocês fecham, para de alugar, tchau. Então, assim,
é um mercado que está sob controle. O mercado de especulação fundiária na China praticamente não existe. Demora muito tempo para a China desenvolver uma bolsa de valores totalmente chinesa, que é a Bolsa de Xangai. Há um controle desse capital especulativo muito grande, né? Então, assim, por atividades financeiras é muito... A gente fala, os milionários chineses. Sim, tem vários, né? E a maioria dos casos são caras que têm relações muito próximas com o Partido Comunista Chinês, né? Tem esquemas de corrupção rolando e tudo mais. Mas, assim, bem ou mal, não é uma galera que enriqueceu com especulação financeira. É geralmente industrial, né? Capital industrial mesmo. Tipo, comecei lá, juntei uma grana, montei uma fábrica de para-brisa. Parece naquele documentário lá, do Obama, lá, o Fábrica Americana, né, American Factory. Como é que a empresa, aquela chinesa, vai se instalar depois nos Estados Unidos, né? Qual é a história dela? Começa isso, o cara era meio, tipo, chefe de linha de produção de uma fábrica estatal na China, tem abertura econômica e tal, e ele resolve, então, juntar uma grana, começar a fazer para-brisa, e quando vê, assim, no espaço de 3 décadas, é a maior exportadora de para-brisa para o mundo. É um troço meio bizarro, assim, quando a gente para pensar, porque induz um pouco a gente a pensar, né, que tipo de milionário também que se cria nessa mistura maluca de capitalismo da China. Mas, assim, não é maoísmo, não é socialismo, né? Não tem como ser socialismo, e daí eu tenho divergências com autores que falam que não, socialismo chinês e tal, mas é porque isso, tem uma concentração de capital muito grande, né, que está em mãos privadas, e que, claro, hoje em dia ela está muito mediada pelo Estado e tal, mas, assim, qualquer solavanco político que esse Estado sofra, qualquer abalo, o capital não reverte diretamente para ele. É privado, né? Ele vai buscar, inclusive, outras oportunidades. E é a forma como a gente entende, de fato, o capitalismo. Então, quer dizer, a gente precisa, de fato, pensar um pouco mais, assim, será que socialismo é um termo adequado para lidar com a China? Né? Eu entendo quem defende e tal, tem bons argumentos, mas eu, Fernando Pureza, estou posicionando uma outra ideia. Eu acredito que a coisa está assim, ela está num sistema no qual o capital já adentrou dentro do tecido social. Ele já adentrou dentro da estrutura social chinesa. Ele já tem relações de proximidade com o poder político na China. Mas não é a mesma coisa que no Brasil, nos Estados Unidos. Eu concordo, não é. Né? Mas ninguém disse que o capitalismo tem que ser igual em toda parte. Né? Quando a gente pensa em modo de produção capitalista, né, essa concepção mais marxista, a gente está pensando num sistema global. Depende do que a França está fazendo e o Brasil está fazendo, os dois estão dentro do modo de produção capitalista. Né? Então, assim, é estranho imaginar, pós-89, eu acho que ficou muito estranho imaginar que é possível existir uma ilha completamente alheia ao capital. A gente vai pensar em Cuba, vai pensar em Coreia do Norte, ou até na própria China, mas, assim, ela não fica completamente alheia mais. Né? Talvez a Coreia do Norte, talvez. E mesmo assim, né, não tem como cravar que é exatamente nesse sentido. Porque a tendência é que mesmo que haja um controle muito grande sobre o capital, né, e consequentemente sobre as pessoas, cara, você olha para as relações internacionais, e principalmente para as relações comerciais desse país, e você vê que, olha, a coisa é balizada em outros princípios já. Não é a mesma coisa, sei lá, da Guerra Fria, quando havia um bloco socialista e tudo mais. Né? Então a gente tem um cenário bem complexo. E daí, o que rola, né? Eu acho que o caso da China que torna interessante, assim, tipo, mas assim, o governo, então, a gente não pode falar que é propriamente socialista ou maoísta. Eu acho difícil, mas a base de legitimidade popular desse governo é justamente a sua vinculação com o socialismo e a sua história com o mal. Então, assim, eu, Fernando Pureza, eu posso chegar e dizer assim, eu acho que não é bem socialismo. Mas, assim, o partido internamente, ele precisa mostrar, né, dentro das suas estruturas de governo, de que a China, sim, é um país socialista, de que o nível de vida das pessoas está melhorando, de que há um cuidado com a saúde, de que há um cuidado com a educação, de que há um cuidado com a equidade, que mesmo que hajam esses milionários, o povo chinês está no poder. Né? Ele está no poder como? Porque o povo chinês é a base do sistema político, o povo chinês é a base do partido, o povo chinês, de fato, então, está representado. Né? E o governo, portanto, é a representação democrática, a gente pode questionar o quão democrático é, mas enfim, que é a representação democrática dos anseios do povo. Cara, você pode dizer, mas é só ideologia, mas isso atende uma necessidade política da população.
né? Então, assim, é preciso sim continuar usando o Mao Tse Tung como símbolo, é preciso sim defender o Mao Tse Tung, e aí é onde entra as tensões mais interessantes. Porque, claro, nesse modelo de capital tem luta de classes, então, dentro da China. Né? Esse é um ponto interessante dessa discussão, se é socialista ou se não é. Se tem luta de classes dentro, a gente tem que entender essa luta de classes. Tem greve. O que a galera nas greves faz? Bota a camiseta do Mao Tse Tung, pega o livro vermelho, bota a bandeira vermelha na rua e fala: vocês estão traindo o movimento, velho. Daí vamos lá. Né? E com isso consegue pressão suficiente muitas vezes para negociar melhores condições de trabalho, melhores salários. Né? Quando a gente teve o fechamento daquela empresa, né, que tinha até o time, né, a Guangzhou Everglade, teve muita manifestação da galera que trabalhava ali nesse setor imobiliário chinês, ali na região de Cantão e tudo mais. E é isso, a galera lá com pôsteres do Mao Tse Tung e tal, vão pra cima, vai comunismo e tal. Daí muita gente falou na época, pô, a galera lá tem consciência de classe e tal. Mas também é isso, né? Tipo, eles entendem a linguagem do poder político e vão usar ela para pressionar os caras. Os caras vão ter que dar uma resposta. Né? Eles não estão chegando lá e defendendo os Estados Unidos na greve. Não, estão defendendo, então, que o governo seja coerente, né, e que o partido seja coerente com os ideais do seu fundador. Então é um ponto interessante, na verdade, dessa discussão, porque mesmo que eu chegue a dizer assim, o governo chinês ele está cada vez mais longe, né, do maoísmo e tudo mais, mas, cara, a população ainda vê o Mao Tse Tung como um herói, e o governo tem que ficar meio que esperto, assim, tipo, como é que eu vou operar com essa lógica, né? E eu acho que, via de regra, o partido é muito, muito safo, né? Ele consegue, de fato, manobrar, muitas vezes, esses protestos sociais, mas tem alguns casos que não. Tipo, há uns 6, 7 anos atrás, começou a surgir um movimento estudantil na China reivindicando o Mao Tse Tung, e um dos caras meio que depois foi preso por atentado contra a ordem e tudo mais. E ele falava, não, a gente está defendendo as verdadeiras ideias do Mao Tse Tung e tal, os traíras estão no poder. O Comitê Central é um bando de porco capitalista, sabe? É interessante, né? Você dizer que o governo chinês não segue mais os passos do maoísmo, não significa dizer que o maoísmo morreu na China. Né? Ele tem uma outra força política, talvez não tão orgânica quanto em outras épocas, mas ele está ali, ele é uma presença e o partidão lá tem que rebolar para dar conta dessa demanda. Pô, muito legal por isso, muito legal. Eu queria só uma última coisinha, se você me deixar aqui, por exemplo, como tu falou ali do negócio também, de não tem como não falar de produção ou do modo de produção, tem uma coisa que me chama muito a atenção e que eu acho que ela meio engloba muito do que a gente falou aqui, que é exatamente nesse momento, né, por exemplo, quando se fala dessas tarifas, tudo dói um pouquinho menos na China, porque, ao contrário de todo esse movimento econômico que foi feito antes, de se espalhar a produção, né? Eu tenho uma coisa que é feita em Bangladesh, a outra é na China, a outra é no Vietnã, porque eu vou procurando melhores preços. Procurando melhores preços, o caramba, né? Quando uma Tesla vai fabricar em algum país e chega e diz o que eu vou te pagar é tanto, quer, não quer, tem outro que quer e deu pro, né? Deu, não se negocia nada. E ao contrário disso, né, quando a gente vê para a China, por exemplo, outro dia eu estava olhando que a BYD, ela produz, né, dentro da empresa praticamente tudo, né, ou pelo menos as coisas mais importantes, do tipo bateria, chip, que virou problema ali durante a pandemia também, os caras produzem tudo dentro. Então, isso é uma sacada que parecia contrário a todo o movimento ocidental, e eles estavam fazendo já. E a outra coisa que eu acho muito interessante, Pureza, é assim, ó, se tu olha também, e eu vou puxar para esse negócio até dos carros elétricos, porque isso é uma política antiga, né? Não sei se faz 10 anos, mas é um negócio do tipo isso que os caras disseram, nós vamos começar a fabricar carros elétricos. E daí eles vão produzindo, até que tem um momento em que o resto do mundo diz, carro elétrico é legal, né? E daí eles já estão com produção andando. E se tu olha a lista de maiores fabricantes de carros elétricos do mundo, cara, eu não quero falar bobagem aqui, mas eu acho que tu vai ver 2 ou 3 fabricantes chinesas que são estatais. Que também é outro negócio, né, por exemplo, que a galera fica, o estatal não funciona, não tem como, né, concorrer, é uma porcaria.
E tem todo um sistema de concorrência dentro do Estado, né? Empresa que funciona vai adiante, o poder central vai ajudar, se não funciona mais também encerra. Eu queria que tu desse uma faladinha a respeito disso, porque só tem tantas coisas que parecem, ó, nossa, né, empresas estatais, ruim, e eles vão lá e dizem, não, mas a minha é a 10ª maior fabricante de carro elétrico do mundo. Né? Produzir tudo no mesmo lugar não tem como. Diz, não, mas a gente produz enquanto vocês agora estão tudo cagado ali com tarifa, a gente continua produzindo. Então, tem uma eficiência muito grande nesse modelo aí também. Sim. Esse modelo chinês, na verdade, daí, claro, a galera que é da economia consegue dizer com muito mais propriedade. Você cria um modelo, muitas vezes, assim, tipo, não chega a ser misto, pelo menos nas formas que a gente concebe como misto, mas você cria certas prerrogativas de eficiência para as empresas públicas, baseadas, nesse caso em específico, na aderência delas em relação ao mercado. Então, tipo assim, a empresa pública tem que produzir de acordo com as demandas do mercado, então ela tem que estar ciente dessas demandas, né? Então, assim, não é o que a gente imagina do ideal da empresa pública, por exemplo, da setor de energia, né? Eletrobras. Bom, qual é o princípio que orienta a Eletrobras? Ela tem que garantir energia para todo o Estado brasileiro, né? Por isso que ela é um grande problema, por isso que ela é ineficiente, para isso daí tem que chamar, então, uma empresa de mercado, né? Uma empresa privada, né? Privatiza que melhora. Os gaúchos bem sabem, né, Abal? Mas daí é engraçado, né? Porque daí como é que funciona, então, esse modelo? Bom, daí é isso, assim, a empresa, ela é estatal, mas ela precisa, dentro da companhia, inclusive também, né, nas suas próprias relações com o Estado, ela precisa de um controle sobre a demanda que o mercado possui. Por quê? Porque ela não pode produzir para mais. Ela precisa ser lucrativa, em certa medida, né? Então, assim, não adianta produzir para ter carro elétrico para todo mundo. Os preços têm que ser competitivos, mas não podem jogar também, não é gratuito, não é para meramente garantir eles como um direito social, não é sobre isso, né? É literalmente criar uma gestão voltada para o mercado, feita a partir de quem? De órgãos estatais. É um paradoxo, em certa medida, para a gente que cresceu nos anos 90 no Brasil, porque a gente sempre entendeu, não, o Estado produz para demanda social, não consegue, consequentemente tem que ser, então, vendido, né, loteado, para empresas privadas darem conta de um pouquinho mais da demanda social, e elas vão fazer isso a partir do quê? Da lógica de mercado. A China encontrou um outro caminho. Tem um livro muito legal da Isabelle Weber, uma economista, Isabella Weber, Como a China Escapou da Terapia de Choque, foi lançado pela Boitempo, acho que em 2023 ou 2024, e no qual ela fala um pouco disso, né? Essa gestão da China sobre o mercado consumidor, tanto interno como também as demandas externas, ele foi crucial para entender como a China, por exemplo, ela nunca se deixou levar por esses discursos privatistas. Por que esses discursos neoliberais nunca vingaram lá? Porque, poderia ter vingado no sentido de pensar assim, um pouco aquela lógica das reformas econômicas soviéticas, né? Tipo, mas a gente não está conseguindo dar conta da demanda da população. A população quer mais bens de consumo, né? O Estado soviético produz, sei lá, aço. A gente tem que mudar um pouco, talvez, essa produção e essa orientação da produção. Talvez o mercado seja mais eficiente para entender a lógica de consumo. E ela fala, olha, a China foi por outro caminho. A China pensou assim, a gente precisa de dispositivos para entender lógicas de consumo no mercado interno. Então, assim, é uma dinâmica que ela não é pequena, porque envolve entender um país de proporções semicontinentais, com uma enorme população rural, né? Porque a gente tem essas mega cidades, mas tem também que ter uma arquitetura pensando na relação com o campo, e você tem que, em alguma medida, entender a disparidade salarial da China. Porque é isso, esse crescimento econômico chinês ele vai gerar uma disparidade salarial campo-cidade que até hoje o Partido Comunista Chinês está tentando solucionar. Tipo, a galera que trabalha no campo é muito mais pobre do que a galera que vai para a cidade. Isso não é pouca coisa. Então você precisa pensar, na verdade, em como lidar com esses dados sociais para pensar que tipo de mercado interno está sendo formado. Quando a gente pensa na eficiência, muitas vezes, do serviço privado, o que a gente está falando é que o serviço privado, movido pela lógica do lucro, ele consegue atender as demandas das pessoas com muito mais prontidão do que serviços públicos. Na China a coisa é um pouco mais complexa. O setor estatal consegue atender as demandas de mercado, inclusive às vezes melhor do que o setor privado. Né? O setor privado
se torna dependente, inclusive, do setor público para entender o mercado interno. Então, sim, uma BYD, né, a empresa lá dos carros elétricos e tal, é isso, os caras têm ações na companhia e tudo mais, é uma companhia que tem, como é que se diz, um conglomerado que tem, de fato, uma relação direta com o Estado chinês. Ela foi criada ali, eu estava vendo agora, ela é de 95, ela começa como uma empresa de bateria, e aí depois ali ela começa a expandir suas produções e tudo mais. Eu acho fascinante, porque é isso, assim, como é que uma empresa de bateria, de repente, se tornou a maior produtora de carro elétrico não sei se é do mundo, mas uma das maiores do mundo. Cara, é isso, você precisa entender o Estado chinês, então. O Estado chinês chega e fala, olha, você quer um empréstimo e tal? Você precisa de empréstimo para expandir o negócio? Pô, preciso. Mas, olha só, a gente está entendendo o mercado interno com essas demandas, com essas questões. Nós, como partido, grupo dominante e tal, nós temos a demanda do carro elétrico, então a gente está interessado que vocês desenvolvam isso em termos de tecnologia. Você pensa, cara, é incrivelmente mais eficiente do que qualquer modelo neoliberal que a gente conhece em termos de desenvolvimento tecnológico. E daí a galera fala, mas e a Coreia do Sul? Porque daí a Coreia do Sul poderia ser interessante nesse sentido também com base de comparação, por conta das experiências de décadas anteriores. Mas também tem uma forte presença estatal. Tem a Samsung, tem a LG, tem a Hyundai, e todas essas mega corporações, elas se tornaram extremamente dependentes do Estado sul-coreano para criar mercado interno e para depois começar a pensar no mercado externo. A gente geralmente pensa em, não, o mercado, né, se autorregula, ou como é que é aquela coisa meio estúpida, assim, meio anarcocapitalista, né, menos Estado, mais mercado, como se fossem coisas muito distantes, né. Pensar que o Estado pode ser um planejador econômico em relação a uma lógica de mercado desafia um pouco esses pensamentos muito ortodoxos. Mas eu acho interessantíssimo, porque é isso. A gente está vendo agora a questão você falou dos carros elétricos, né, que apavorou a Economist e tudo mais. Fizeram uma capa lá que parecia como se os carros elétricos chineses fossem uma espécie de um meteoro caindo na Terra. Mas a gente vai ver uma certa inundação de produtos de alta tecnologia chinesa nos próximos anos, sei lá, 10, 20 anos e tal. Né? O carro elétrico é uma dessas coisas, a gente já está vendo isso com produtos manufaturados, têxteis e tudo mais. Agora a gente vai ver com carro, tipo, nem vou falar do setor de telecomunicações, a gente vai ver cada vez mais computadores, celulares e tudo mais, né? A gente tem hoje só o Xiaomi, mas a tendência é que esse mercado se amplie. Porque é isso, a China entende que é esse mercado de alta tecnologia onde, de fato, ela pode se descolar de uma disputa em termos econômicos em relação aos Estados Unidos e à OCDE. E é onde está dando certo. Né? E até na questão tecnológica mesmo, né? Por exemplo, a própria questão da inteligência artificial. Com certeza. Os caras estão voando, assim, né? Com muito menos recursos, fazendo mais coisas, assim, apavorando o Vale do Silício, que era o modelo de eficiência, de tecnologia, de etc e tal. Não, com certeza, cara. E daí, assim, é um negócio até porque às vezes a pessoa fala assim, coisa do carro elétrico, dos painéis solares, indústrias que a China tá liderando, né? É porque a China tem uma preocupação ambiental. Velho, assim, mais ou menos, bem menos, inclusive, né? É um entendimento muito estratégico, onde você pode derrubar, né, essa hegemonia dos Estados Unidos, onde você pode, de fato, descolar dos caras, se tornar, de fato, a primeira potência industrial do planeta. Alta tecnologia, né? Se os caras querem, né, e essa coisa da lógica do Trump, se os caras querem voltar ao combustível fóssil, se os caras querem voltar a queimar carvão, esses desgraçados, foda-se, deixa eles lá e tal, eles que fiquem lá. Daqui a pouco mais vai voltar a fita VHS, vai voltar, sei lá, a máquina de escrever, né? A gente não, a gente está pensando em alta tecnologia. Claro, o impacto ambiental ele é importante, mas é isso, é também para não perder de vista, assim, parece que os caras são aquilo que você falou no início, né? Eles são os bonzinhos e os Estados Unidos é o capitalismo malvado e tal. Tem lógicas econômicas aí que não tornam ninguém nem bom nem mal, são, enfim, planejamentos estratégicos. E aí a gente volta àquilo que eu falei antes, né? Para fazer esse tipo de planejamento estratégico para 10, 15, 20 anos, você tem um Estado com uma forte atuação
no âmbito do planejamento, né? Planejamento econômico, assim, de base mesmo. Isso só é possível, de fato, dentro de um Estado estável, politicamente estável. Pelo menos na era que a gente vive hoje, do tipo de capitalismo que a gente desenvolveu, é isso, somente nesse caso. Em outras épocas do capitalismo, concordo, daí era possível fazer esses planos dilatados e tal. Olha os Estados Unidos, olha, enfim, Inglaterra, França, os caras tinham planejamentos de décadas. Hoje em dia, não tem, não dentro desse modelo político e tal, né? Às vezes eu acho que é um pouco, tem um amigo meu que fala esse lance, né, de entender um pouco essa piração do governo Trump, de protecionismo e tal, de ver isso como se fosse uma visão distorcida que os caras têm sobre a China. Eles veem a China num modelo que é mais estável politicamente, autoritário, muitas vezes, e tal, mas que garante um planejamento de décadas sério e tudo mais. Então os caras pensam, a gente tem que ser cada vez mais como a China, então a gente tem que ser mais estável, ou seja, mais autoritário, a gente tem que apostar cada vez mais no fechamento do regime, a gente tem que apostar, na verdade, em trazer os trabalhos de volta, mesmo que os próprios americanos não queiram trabalhar nas fábricas. É meio surreal, em certa medida, porque talvez, de fato, isso oriente algumas posições políticas americanas. Assim, você olha eu não lembro o nome do desgraçado, mas o secretário de comércio do Trump, que falou assim, se fizermos tudo certo com a política de tarifas, com sorte a gente consegue trazer aqueles empregos de apertar botões e aparafusar parafusos para os Estados Unidos. E é um troço assim, tipo, caralho, velho. Não faz nem menor sentido você dizer isso daí para, enfim, a população americana, porque, enfim, é um trabalho que era considerado um subemprego até um tempo atrás, pelos próprios americanos. Não é o tipo de trabalho que o americano quer trabalhar. Aí tu precisa de imigrante, mas os imigrantes foram embora e então não funciona. Exatamente. Umas concepções muito malucas. Eu tenho muita dificuldade de entender certas diretrizes do governo Trump, mas desde que esse meu amigo falou essa ideia assim, de que os caras olham para a China como uma espécie de um espelho distorcido, eu fiquei pensando, eu acho que faz sentido. Os caras queriam ser a China, né? Nesse momento eles queriam ser a China. Então, assim, eles querem fazer determinadas políticas, querem tomar determinadas decisões, não só para agradar a sua base, mas para criar essa ideia de que, estamos fazendo um planejamento massa para daqui a 10 anos. Muitos desses discursos do Trump na rede social dele, da Truth, não, esperem, porque as coisas vão melhorar, né, em breve e tal, logo a hegemonia americana está chegando no horizonte novamente. Tipo, é meio lunático, mas parece que tem método, né? Aliás, parece não, com certeza tem método. A dificuldade é a gente entender o método que está por trás. Muito bem, meu amigo. Agora sim, agora estou satisfeito, né? Como sempre, eu utilizando o vira-casacas para tirar as minhas dúvidas aqui, né, cara? Mas então, Pureza, a gente vai agora para as nossas dicas culturais, como sempre, né? Um oferecimento artesão, pizzas artesanais que nem eu, nem o Pureza podemos consumir, mas você que está em Porto Alegre, região metropolitana, ou outros lugares servidos pelo artesão, entra lá no Instagram deles, dá uma olhadinha, faça seu pedido, fala que ouviu no Vira-Casacas e a entrega é grátis, porque Gabriel Divan vai pagar, então, né, pela primeira vez na história desse programa, Gabriel Divan é que paga a teleentrega. E vou começar eu aqui para te deixar respirar um pouquinho também, Pureza, que tá ali falando, né? Eu fico aqui fazendo pergunta e o cara tem que ficar me explicando tudo. Minha primeira dica cultural é o livro do Pureza. Eu tô com ele aqui na mão também, né? Você não está me vendo, mas eu estou com ele aqui na mão, que é o História da Ásia. Eu vou deixar o linkzinho ali na descrição do episódio no nosso site, vai estar lá no Instagram também do Vira, porque assim, tem de absolutamente tudo. Eu tô aqui com o sumário, né? Então, Pureza fala de Índia, fala de China, fala de Japão, fala de tem um capítulo aqui que é muito legal, Pureza, que é o desses ideias revolucionárias na Ásia, né, que rola dos liberalismos, nacionalismos, socialismos e anarquismos, porque tem muita coisa, né, aqui é claro, tá resumidinho e tal, mas tem muita referência para o pessoal poder ir atrás para dar uma olhada também, feminismos, né, na Ásia, e questões dos tigres asiáticos que a gente falou e depois volta para a China no final. Então assim, quero saber um pouquinho mais a respeito de tudo isso aí,
pega lá, né, o livro do Pureza, porque eu tava olhando agora, então, para pegar o link, tá R$33 nesse momento. Talvez aumente um pouquinho, tá lá, mas assim, ó, poxa, assim, ó, não seja um vagabundo, tá? Eu vou xingar, vou fazer o da Atena aqui, seu vagabundo, e não compre o livro do Pureza, tá lá, compra, e aliás, né, vou fazer aqui um pedido para mim e pro Pureza, compra e avalia lá na Amazon também, que é bem bacana, ficar bem avaliadinho, porque sempre tem algum desgraçado, Pureza, que vai lá assim, ó, 1 estrela, porque assim, ó, esse comunista aqui escreveu as coisas e eu não gostei porque ele não falou. Então, assim, ó, avalie bem os amigos, né, e mal os inimigos, sabe? Assim, ó, já tava lá na República de Platão, né? Que você deve avaliar bem os amigos e avaliar mal os inimigos. Foda às vezes que a galera bota assim, eu tô dando 1 estrela porque minha caixa veio toda amassada, a entrega não foi legal. Uma das primeiras vezes que eu vi uma dessas avaliações é um cara falando assim, eu tô dando 4 estrelas porque o meu cachorro comeu o pacote. O que eu tenho a ver com isso, irmão? Sabe, não ferra com o cara assim, né, cara? Então, assim, ó, né? Compre e avalie. Minha segunda dica, Pureza, agora quando tu estava falando ali também, eu acabei lembrando que tem um cara, assim, ó, tem 2 caras que a gente sempre indica aqui, né, várias vezes. Um deles é o Mark Fisher, mas não é ele dessa vez. O segundo é o Adam Curtis, e eu me lembrei de novo do Adam Curtis, porque tem aquele Can't Get You Out of My Head, o documentário dele, que assim, ó, é muito bom. E exatamente no início ele vai falar principalmente da Jian Qin, né, que era a esposa do Mao. Tu falou da gangue Mao. De 4 ali, né, cara? A Madame Mao, da Gang of 4 lá e coisa. E o Curtis fala assim de coisa e tem aquelas filmagens da época e toda a questão cultural da China também, que é muito bacana, é muito legal. Então, assim, ó, tá no YouTube, vou linkar aqui pelo YouTube, então assistam, sabe? Você fica ali vendo essas coisas ruins da Netflix, não faça isso com você mesmo. Abre o YouTube ali, enquanto folheia o livro do Pureza, assiste aqui o documentário do Adam Curtis, que vai valer muito a pena. Pureza, você, dicas culturais, não precisa ter a ver com o episódio, o que tu tá vendo, ouvindo, lendo no momento aí? Bom, eu tô com uma dica, na verdade, que não é exatamente nova, mas é que ela veio justamente do Vira Casacas, e acho que veio inclusive do Felipe Abal, que é o David Graeber e o David Wengrow, né, O Despertar de Tudo, que é um livro maravilhoso. Eu acho que ele... Pra vocês não terem que ler aquelas porcaria do outro historiador lá, o Sapiens, né, essas coisas. Sim, do Harari, assim. Assim, cara, lê um livro que tem uma tese, que tem um troço bacana, que eu sei que tem gente assim que discorda dele, levanta debates e tal. Pô, mas assim, tem um humor a leitura, assim, agora, esse ano, finalmente eu consegui pegar ele, eu tava fazendo aquela coisa assim de professor meio safado, eu tava dando só o capítulo que eu queria pros alunos, né? Então agora assim, tô lendo assim com calma e tal. É uma leitura assim que tá me deixando muito abismado. É um projeto muito ambicioso, é uma pena, né? A gente sempre lamenta a morte precoce do David Graeber, né? Mas assim, cara, é incrível, acho que é um ótimo livro. Recentemente saiu, inclusive, dele também, né? Finalmente a versão PTBR, né, o do Dívida, né, então também é outra sugestão bacana. Eu passei assim, tava meio de mal com o mundo, e tava ouvindo muita coisa do David Bowie, que é estranho a gente estar de mal com o mundo e ouvir David Bowie, né, mas enfim, né, então assim, eu tô meio por fora de coisa de música, mas em termos de filme, eu fui dar uma chance, na verdade, para alguns filmes assim mais dos anos 90 e tal, né? E eu vi um filme que eu não tinha visto até então, que é aquele, por conta da morte do Val Kilmer, né? O Fogo Contra Fogo. Bom demais! Ele não tem pretensão nenhuma, né? Mas assim, puta elenco, funciona super bem. Me prendeu, assim, do início ao fim, Al Pacino, Robert De Niro, o próprio Val Kilmer. Pô, um filme que, assim, recomendo, né? Acho que foi uma coisa assim, que eu vi, assim, na despretensão no lance, até de recuperar um pouco esses filmes do Val Kilmer. Em compensação, né, tu vê que é engraçado, eu fui rever o filme do The Doors e eu já não curti tanto quanto eu tinha curtido na minha juventude. Acho que envelheceu mal,
né? Mas esse não, esse O Fogo Contra Fogo, eu acho que realmente continua sendo um bom filme. Sabe que a cena que o Val Kilmer, aquela que eles estão saindo do heist deles lá, e daí eles enfrentam a polícia, eles estão com metralhadora atirando e tarará, aquela cena, ela é utilizada, não sei se ainda é, mas já foi utilizada para mostrar como é que se age para, tipo, pelotões especiais e coisa de tão realista que é, assim, a forma de recarregar, de você pegar cobertura, etc e tal. Esse filme, ele é do Michael Mann, né, cara? Ele é muito, 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 muito legal. Como tu falou, as atuações eles estão muito inspirados. Tu tá com aquele patino exagerado, né? Ele tá assim. Sempre com o chiclete na boca, assim, loucaço. Isso, meio estriquinado, assim, né? Mas assim, ele é muito legal. Ele é um filme ele tem mais de 2 horas, tem 2 horas e meia. 2 horas e meia. Contrário a filme de mais de 2 horas. Mas tu não vê passar porque tem coisa pessoal, que daí vem uma cena de ação que detona tudo. O final, não vamos dar spoiler, mas... Não, mas é bom, é bom, é bom. Caralho, é muito bom. É um filme que se sustentou bem ao passar do tempo, né? Acho que isso tem... A gente anda meio de cara aqui em casa com os filmes mais recentes, assim. Eu tô ficando muito chato com filme recente. E daí ver uns filmes dos anos 90, assim, a gente vê, puxa, tinha umas coisas legais naquela época, né? Que às vezes passa meio desapercebido e tal. Que bom que eu consegui ver, e fica aí a dica de procurar o Val Kilmer aí nos seus grandes filmes. Muito massa, cara, mas eu tô na mesma, viu? Eu vou dizer que eu tô na mesma, eu e a Dani, que a gente tá na mesma. Porque tu assiste esse filme novo sem inspiração, tudo mesma coisa, uns negócios, umas formulazinhas, né? Volta lá, assiste os filmes antigão e coisas, os caras tinham que lidar com o roteiro e o que tinha na época, vale a pena, cara. Muito bom. Eu tenho um lance, meio papo de boteco, mas enfim, eu tenho um lance que eu acho assim, à medida que esse modelo de série meio que colonizou boa parte da produção audiovisual, né? O maior problema dos filmes é fazer fim, é terminar o filme. Tipo, porque parece assim, os caras estão tão presos nesse modelo de série, que é tudo continua, que na hora do filme, que você tem que fechar o argumento em início, meio e fim, os caras não conseguem chegar no fim. Então, muitos desses filmes do Oscar desse ano, por exemplo, 2025, eu vi assim, e chegava no final e cara, eu não gostei do final, né? Não gostei. Sou um chato, não gostei do final da Nora, não gostei do final do Conclave, não gostei do final a maioria deles, assim. É em parte meu, eu acho, mas eu acho que tem um lance também, assim, de uma saturação dessa indústria do cinema, assim, tipo, é muito streaming, é muita série, e na hora dos caras produzirem um negócio mais redondinho, assim, tá faltando investimento em roteirista. Tem coisa que a IA não faz, né? Não adianta, né? Não adianta. Perfeito. Por isso, meu querido, muito obrigado de novo, cara. Obrigado por ter voltado. Volte mais vezes, né? Eu que agradeço. Foi um prazer mesmo mesmo conversar contigo, cara. Valeu mesmo, tá? Eu agradeço muito. Enfim, a gente vira e mexe aí trocando ideia, mas eu fico muito feliz de estar indo Vira também, né? De poder trocar uma ideia com você, com o Divan e tal, podendo fazer parte um pouquinho também dessa empreitada bonita aí que vocês têm. Valeu mesmo. Somos só homens normais, homens inocentes. Vamos dar um tchau por isso. Tchau, tchau, galera. Tchau, pessoal. Valeu.